Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para relembrar Corte de Chamas Prateadas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, voltei então para mais um vídeo de relembrando aí os livros de ACOTAR. Chegamos então no último livro já lançado de ACOTAR, né? Vamos falar sobre ele. Só uma explicaçãozinha, gente, porque eu voltei pro meu setup que eu tava usando, que semana passada eu estava com outro, voltei pro passado e voltei pra cá, o que que está acontecendo? Gente, como esse é um vídeo que ele é um pouco mais comprido, eu prefiro, né, gravar nesse formato aqui, que pra mim depois fica mais fácil pra editar quando são os vídeos dessa forma assim. Além disso, na verdade, eu estava gravando, eu tinha pensado, gente, isso foi um rolo, que eu ia gravar aqui, aí eu falei, não, vou gravar no outro conforme eu já estava fazendo. Só que aconteceu, o meu microfone acabou a bateria, e assim, ó, então, fun fact, eu tenho dois microfones, os dois acabaram a bateria. E eu já tinha começado a gravar, tá? Assim, só pra esclarecer, eu já tinha começado a gravar. Então, eu não sei quanto tempo demora pra carregar os microfones. E como eu tenho outro vídeo pra gravar hoje, que é um vídeo comprido também, eu quis já adiantar. Então, eu resolvi que a minha primeira ideia está valendo, que é gravar ele nesse formato aqui, tá? Fazendo um grande disclaimer só pra explicar pra vocês por que que eu estou aqui e não estou lá, conforme é pra ser, né? Mas enfim, esses vídeos eu realmente também prefiro que seja assim, então vai continuar sendo assim, e é isso, gente. Mas bora começar então, porque esse vídeo de relembrando é sempre muito comprido, tá? Inclusive eu já tava ali há sei lá quantos minutos falando e vou ter que falar tudo de novo. Mas é isso aí, bora começar, bora relembrar, lembrando que este vídeo, obviamente, tem spoilers. Então, vamos começar. O livro, então, começa, né, com um fragmento de memória ali do momento que a Nesta foi levada no caldeirão ali, né, afundou no caldeirão, e quando ela quebrou o caldeirão, né, querendo mais poder. E aí a gente vai pro momento presente, o Cassian vai até a Nesta no apartamento dela, e ele tá chamando ela porque a Feyre quer falar com ela, quer conversar, então ele foi até lá pra buscar a Nesta. Ele vê que tem um macho ali no apartamento da Nesta naquele momento, e aí os dois dão aquela leve provocada e o Cassian diz que vai aguardar por ela ali, dá ali, sei lá, alguns minutos pra ela se arrumar e diz que logo já vai voltar. A Nesta pensa, né, sobre essa situação atual dela, como ela tá afastando todo mundo, né, que é próximo dela. Ela pensa sobre a relação complicada que ela tem ali com a Feyre e com o Rhys, e pensa, né, ainda que o marido da irmã não gostava dela, mas que justamente os motivos que faziam o Rhys não gostar dela eram o que mantinha ela afastada de todo mundo, né? Na verdade, que ela queria afastar todo mundo. No fim, ela vai, então, né, pra casa do Rio, que é a casa nova ali da Feyre e do Rhys, e quando ela chega lá, ela encontra a Feyre, o Rhys e a Amren. E aí ela se lembra, né, que ela e a Amren tiveram uma briga bem feia faz aí algum tempo, e as duas acabaram se distanciando. E aí, quando ela chega, a Feyre, né, nota ali que o Rhys e a Nesta estão meio que se encarando, a Amren tenta falar alguma coisa, mas a Feyre manda os dois ficarem quietos e diz pra Nesta, então, que eles tiveram que tomar uma decisão em relação ao que estava acontecendo com a Nesta, e que por isso ela vai começar a treinar com o Cassian. A Nesta não quer, né? Ela fica muito furiosa com tudo isso, assim, ela não quer que eles decidam algo por ela. Mas a Amren relembra que ela ainda é parte daquela corte e que na verdade ela tem sim duas escolhas. Ela pode treinar com o Cassian, morar na Casa do Vento e nas horas ali livres dela trabalhar na biblioteca, ou ela vai voltar para as Terras Humanas. A Nesta pergunta o que a Elaine acha disso, né? Mas eles dizem que a Elaine tá arrumando as coisas da Nesta naquele momento, que ela já concordou com isso, e a Nesta fica ainda mais furiosa e tenta falar sozinha com a Feyre. As duas ficam sozinhas e ela diz de novo que ela não quer, né, isso, ela quer continuar a vida dela da forma como ela está, mas a Feyre diz que não dá, que ela deu, né, tempo, deu espaço pra Nesta tentar se recuperar, né, pra Nesta ficar ali esse tempo sozinho como ela queria, mas que não dava mais, que eles tinham que fazer alguma coisa pra ajudar a Nesta, e que ela também estava cansada de bancar a destruição da Nesta. E aí a Nesta diz que não quer ver mais a Feyre, e ela diz que tudo bem, que ela não se importa, mas que quando a Elaine quiser ver a Nesta, eles vão levar ela lá. Enquanto estão sozinhos ali, né, o Rhys conversa com o Cassian sobre o início das rebeliões que estavam tendo ali no acampamento iliriano, e que o Cassian tinha conseguido controlar tudo, né? E que achava que o Cassian tinha que ter mais responsabilidades ali dentro da corte, e que por isso queria que o Cassian fosse um cortesão, né? Agisse como um cortesão ali nas cortes, para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque eles estavam preocupados com o que as rainhas humanas iam fazer, porque elas estavam muito quietas aí.
A Mora aparece, então, pra atravessar com o Cassian e com a Nesta lá pra Casa do Vento. E quando chega, né, a Nesta vai, então, pro quarto dela e ela pensa, né, sobre tudo que aconteceu. Ela pensa sobre quando ela chegou ali em Velaris pela primeira vez. Ela pensa sobre a guerra, sobre a morte do pai e como ela mantém as pessoas afastadas pra que não aconteça aquilo, né, porque o pai morreu protegendo ela, né, morreu, na verdade, como um peão na mão do rei e ela não quer que isso aconteça com mais ninguém. Ela também pensa sobre os ilirianos que morreram na guerra, né? Aqueles ilirianos que morreram na explosão que ela tirou o Cassian de lá. E ela pensa também sobre esses sentimentos que ela tem pelo Cassian, que por enquanto ela tá feliz em ignorar esses sentimentos. Mas ela pensa que pelo menos ali, né, no quarto dela, ela gosta da vista que ela tem. A Mori e o Cassian conversam, então, ela fala sobre o tempo dela quando ela esteve em Valarham, não sei se é assim que se fala, que é um outro reino que tem ali, né, no continente deles, e que eles não querem assinar o acordo de paz por conta das rainhas humanas, porque ninguém sabe o que elas vão fazer ainda, né? Então, até por isso que o Rhys quer que o Cassian haja como um cortesão. Ela comenta também que o Aerys atrasou a ida do Keir para Velaris e que inclusive o Rhys deixou aliás, o Rhaenys deixou que o Rhys lesse a mente dele para ver, né, ler sobre as intenções reais dele. A Nesta, ela acorda bem mais tarde, assim, e ela pensa sobre a mãe dela, que costumava chamar ela de rainhazinha, e sobre o Thomas, que foi aquele humano que ela teve um relacionamento, e que quando ela tentou terminar com ele, ele não ficou muito feliz, tentou atacar ela, tudo, então ela acaba lembrando aí desses momentos. Na manhã seguinte, a Nesta não quer comer o que o Cassian diz pra ela comer, porque como eles vão treinar, né, ele recomenda ali alguns alimentos que vão fazer ela ter energia por mais tempo. No fim, ela acaba comendo só pra fazer ele ficar quieto, e eles atravessam então, né, a Mora aparece pra atravessar com eles lá pro acampamento iliriano. Quando eles chegam lá, eles são recebidos pelo Devlon, que é tipo o comandante ali, né, daquele acampamento, que diz que não quer a Nesta ali, até que o Cassian lembra que ela é irmã da Gran Senhora, né, então ele não tinha que querer nada. E ele diz que tudo bem, que ela pode ficar, mas que depois eles vão enterrar as armas que ela tocar. Que é uma superstição. Gente, eu não sei falar mais. Superstição. Falei certo. Ha! Início do vídeo eu já tô nesse nível, entendeu? Mas enfim, eles vão então pro ringue, então pra lutar, né? Mas a Nesta não quer lutar com o Cassian, não quer treinar com ele ali, e ela fica sentada enquanto ele fica ali treinando. Ela pensa que ela fica mal em ver que ele tá decepcionado, né? Ele fica triste quando ela não vai ali com ele, mas ao mesmo tempo ela fica aliviada ao ver que ela realmente tá conseguindo afastar ele. A Nesta fica observando ali o Cassian treinar, e aí a Mora aparece. A Mor disse que se fosse por ela, né, a Nesta voltaria para as Terras Humanas. E aí, depois, quando termina o treinamento, eles voltam com ela pra casa ali, né? E a Nesta vai pro primeiro turno dela na biblioteca, mas ela acaba gostando, que traz uma distração, pelo menos, pra cabeça dela. À noite ela tá jantando sozinha e ela vê que, tipo, a casa responde a alguns pensamentos, alguns comandos, né? Então, se precisa de alguma coisa, a casa já dá ali de volta pra eles, tudo. E ela pensa que ela queria vinho, só que a casa não dá e ela resolve então ir buscar sozinha. A Mora atravessa então com o Cassian até a casa onde o Lucien tá morando com a Vassa e com o Jurian, e ele se surpreende quando ele chega lá e ele vê que o Aerys está lá também. O Aerys diz que teve alguns soldados dele que sumiram e ele queria ver se eles sabiam de alguma coisa. E a Vassa diz que isso poderia ser algo da Briallyn. A Briallyn foi a rainha humana que foi transformada em Granférica depois da Nesta, e que por conta, né, do caldeirão tá quebrado, ela acabou virando uma mulher velha, assim. E que ela teria, né, essa coragem, essa ousadia de fazer alguma coisa assim, e que ela poderia inclusive estar aliada com o Koschei, que é o feiticeiro que fez aí a maldição da Vassa, né, para se transformar no pássaro de fogo. O Cassian sai ali da casa e o Aerys vai atrás. O Aerys revela que, na verdade, ele sabe que os soldados sumiram por conta da Briallyn. Ele só queria ver o que eles sabiam ali, né? O que a Vassa sabia. E ele revela que o Baron, né? O pai dele, tá aliado com a Briallyn. Então ele tá meio preocupado sobre o que vai acontecer. Mas ele relembra ao Cassian que eles são aliados e tudo que o Cassian descobrir, ele quer saber também. A Nesta, né, resolve buscar vinho por conta própria, então, e ela tenta descer os 10.000 degraus que separam Velaris da Casa do Vento, só que ela consegue chegar só até 200 e aí ela já se arrasta de volta pra cima. O Cassian retorna, né, e ele lembra que ele recebeu, então, né, as ordens de continuar ali nessa linha de investigação junto com o Aerys, né, e compartilhar com o Aerys o que ele descobrir. E aí, quando ele chega, ele vê que a Nesta tá ali e ele dá meio que uma provocada e diz, né, ó, treina amanhã comigo que você vai melhorar esse condicionamento e você talvez consiga, né, aí descer esses degraus e subir de volta.
No dia seguinte, no café da manhã, o Wes aparece ali pra tomar café da manhã com eles e a Nesta diz que preferia treinar com o Wes ao invés do Cassian. Mas o Cassian brinca, né, dizendo que o Wes é pior do que ele e que o Wes, de qualquer forma, tem as missões dele, né, e ele vai investigar, então, a Brylin e as rainhas humanas. Lá no acampamento, de novo, né, o Cassian tenta fazer a Nesta treinar com ele, mas ela se nega e ela fica só parada olhando ele. Depois do treinamento, ele diz então que se ela quiser ficar aquecida, porque ele tem algumas coisas pra fazer, diz pra ela ficar ali na casa que era da mãe do Reese. Só que quando eles chegam lá, ele vê que ela fica meio tensa quando ela escuta a fogueira ali, né, o barulho da lenha e tal. E aí ele diz que se ela não quiser ficar ali, tem algumas lojas e que ela pode ir pra lá se ela quiser. A Nesta então vai até uma loja pra procurar roupas mais quentes do que os couros ilirianos e ela conhece a Emery. A Emery é a dona da loja ali, né? E apesar da Nesta não ser exatamente gentil, ela é um pouco mais aberta do que ela é com as outras pessoas. E a Emery diz que vai tentar ver se ela consegue encontrar ali o couro revestido de lã, porque realmente ele só tem esse couro mais simples mesmo. A Nesta retorna então, né, lá pra Velaris junto com a Mori e com o Cassian, e eles logo saem ali em seguida juntos. E a Nesta meio que tenta ignorar, mas ela sabe que ela se incomoda um pouco de ver os dois juntos. Na biblioteca, ela conhece uma sacerdotisa, que é a Gwyn, e ela acha a Gwyn meio irritante, só que ela para pra lembrar, né, que a Feyre tinha contado pra ela que as sacerdotisas que estavam ali tinham passado por algum trauma, então ela começa a pensar sobre o trauma que a Gwyn passou pra estar ali, e a Gwyn nota essa mudança na expressão da Nesta e fala pra ela, não sente pena de mim, me trata normal, né? E aí, no final do expediente, ela vai falar com a Cloto, que é meio que a chefe ali, né, das sacerdotisas, e ela fala sobre a Gwyn, né, reclama da Gwyn, mas a Cloto só diz que a Gwyn tem a sua própria história e que se a Nesta quisesse, ela poderia reclamar com a própria Gwyn. À noite, a Nesta tá comendo na biblioteca e o Cassian aparece, e ele acha meio estranho ela tá conversando com a casa, mas ela diz que a casa tem sim uma certa consciência e tudo que ela pede a casa acaba dando pra ela ali. No dia seguinte, eles vão de novo pro acampamento e ela vê a forma com que os ilirianos estão meio que debochando do Cassian, assim, né, olhando pra ele de forma debochada, porque ele tá quase implorando pra Nesta treinar com ele e ela não tá aceitando. E ela fica naquela de, ai, né, não quero que ele, né, que as pessoas debochem dele, mas ao mesmo tempo eu não quero treinar. Então ela fica naquela, mas ela não aceita ir treinar com ele e ela vê que realmente ele fica bem decepcionado. À noite, a Nesta tenta ir jantar de novo na biblioteca, mas a casa não deixa, a casa fecha a porta e ela vai jantar com o Cassian e com o Wes. O Wes pergunta sobre o treinamento, mas o Cassian diz que a Nesta não tá treinando, né? Ela se nega a treinar. E aí eles têm ali meio que uma discussão. A Nesta fala do Reese, fala que odeia o Reese, e aí o Cassian, né, tenta defender ali o amigo, né, o grande senhor ali, e diz que não, né, meio que não importa porque o Reese também odeia ela e que todo mundo odeia ela. E aí os dois, né, acabam tendo essa briga e vai cada um pra um lado. A Nesta volta pra biblioteca, a biblioteca embaixo, né, da casa, pra trabalhar. E enquanto isso, o Cassian vai pro topo da montanha onde fica a casa. E aí logo depois a Feyre surge. E os dois conversam ali. E ele tem uma ideia, né? Porque mais cedo, quando eles tiveram a discussão ali que o Cassian falou pro Wes que a Nesta não tava treinando, o Wes pergunta por quê, né? E ela diz que ela não quer treinar no acampamento. Então isso faz com que o Cassian tenha uma ideia. No dia seguinte, então, o Cassian diz pra no dia seguinte, então, o Cassian diz pra Nesta que eles não vão treinar no acampamento e que eles vão treinar ali, né? Que tem um ringue ali na própria casa. E ele se lembra ali né, nesse momento que ele tava conversando com a Feyre e que ele percebeu que realmente a Nesta disse que ela não queria treinar no acampamento. E que, conhecendo a Nesta, ela não ia querer treinar na frente de pessoas que ela não conhece e que ela poderia, às vezes, passar vergonha, né? Se envergonhar ali na frente das pessoas por não saber fazer algo. Então ele resolve treinar, tentar fazer essa outra tentativa aí, né? Tentar outra tentativa é bom, né? Fazer essa outra tentativa para eles treinarem ali. E aí a Nesta fica meio assim quando ela chega e ele diz então pra eles fazerem um acordo, pra ela fazer 1 hora de exercícios com ele pra ver se ela ia gostar e ele ia ficar devendo um favor pra ela. Ela acaba aceitando e ela sente, né, a marca da tatuagem nas costas e ele tira a camisa dele e ele vê que realmente tem na coluna assim uma tatuagem e vê a forma com que a Nesta dá uma secada nele ali e tal. E aí se passa 1 hora e eles ficam fazendo os exercícios de equilíbrio, mexendo ali nos pés, tudo. E aí depois eles fazem um exercício de relaxamento, de respiração, e a Nesta gosta porque isso acalma a mente dela. Ela fala pro Cassian que ela conheceu a Emery e ela tinha notado as asas cortadas da Emery,
e ela nota que o Cassian, ele fica se sentindo meio culpado, e ele fala que tem essa tradição, né, entre os Illyrianos, e que é algo que ele ainda sente bastante culpa. O Cassian meio que pede desculpas pelo que ele falou na noite anterior e diz que é mentira que todos odeiam ela, e que justamente tudo aquilo que tá sendo feito é porque eles não odeiam ela, né, é porque eles querem ajudar ela. E aí a Nesta diz só que ela não odeia o Cassian também, e volta pra dentro da casa. A Nesta então vai, né, pro seu turno na biblioteca, ela tá toda dolorida do treino, e ela acaba encontrando a Gwen de novo. A Gwen diz que ela tá procurando um livro pra Meryl, que é tipo a supervisora dela ali, que ela tá apavorada porque ela entregou um volume errado pra Meryl e ela queria achar o outro certo pra substituir aquele. Enfim, as duas acabam tendo uma conversa ali rápida, e ela conversa um pouco, né, falando sobre de onde ela veio, sobre a questão das sacerdotisas, e que haviam sacerdotisas, né, que iam ali pra biblioteca e que elas nunca mais saíam, que elas não se sentiam prontas, né, pra sair, e que a partir do momento que elas saíam dali, né, que elas iam embora da biblioteca, elas não voltavam mais. Depois que a Gwen vai embora, a Nesta pede ajuda da casa, né, porque, lembrando, a biblioteca fica na mesma montanha que a casa, então é meio como se fosse tudo meio junto. E a casa encontra, então, o livro que a Gwen estava procurando. A Nesta vai, então, até a sala da Meryl. A Meryl tá lá e ela dá um jeito ali de substituir o livro, o errado, né, que a Gwen tinha colocado, pelo livro certo. E aí depois ela volta até a Gwen para dizer, então, que ela tinha substituído ali os livros. A Gwen, então, conversa com a Nesta e fala, né, que a Meryl pesquisa várias coisas. A grande pesquisa dela era sobre a existência de outros mundos. E ela fala só que nesse momento ela estava pesquisando outra coisa, que eram as Valquírias, né? Que eram guerreiras que já existiram, mas que não existiam mais, e que tinham feito, né, grandes feitos aí na história, tinham deixado aí a sua marca na história. Mais tarde, a Nesta retorna então para casa e acaba desabando na cama de tão cansada que tava. No outro dia, o Cassian fica meio em dúvida se a Nesta vai aparecer ou não, mas ela acaba aparecendo, apesar dela estar toda dolorida, ela aparece, então eles fazem ali o treinamento. A Nesta pergunta sobre o templo da onde que a Gwen veio, né, que a Gwen tinha falado ali, e ela pergunta o que aconteceu, e o Cassian diz só que foi um dos templos que foi saqueado por Hybern, e ele comenta que ele fica feliz que uma das sacerdotisas foi parar ali, né, e a Nesta concorda com ele. Mais tarde ele vai até a corte primaveril com o Rhys, né, e eles se encontram com o Aerys. O Aerys diz de novo que o pai quer fazer essa aliança aí com a Brylin, né, estão fazendo aí essa aliança, e que com uma guerra, né, se acontecesse uma nova guerra, provavelmente a corte primaveril iria cair, porque a corte primaveril meio que não existe mais, só tem o Tamlin ali, mas não tem, né, não tem uma força ali para defender. E que se o Tamlin caísse, aquela corte, né, aquele território ficaria vago e isso seria de interesse do Baron. Mas o Aerys diz que vai tentar atrasar ali o pai, né, enquanto eles descobrem mais sobre o que está acontecendo, e o Cassian pergunta do porquê que o Aerys está fazendo tudo isso, né? Mas o Aerys diz que ele tem os seus motivos e que é o mesmo motivo pelo qual ele deixou a Mor no bosque tantos anos atrás aí, né, antes da história começar. E ele diz que a Mor sabe o motivo. O Cassian nota que o Rhys tá meio distante, assim, tá meio sério, mas ele não entende muito bem o que acontece, né, o que tá acontecendo, na verdade. A Nesta, né, na biblioteca, ela acaba não encontrando a Gwen na parte da tarde e ela se vê meio triste por não ter encontrado ela. E aí, quando ela chega à noite em casa, a casa já deixou tudo preparadinho ali pra ela poder descansar. A Nesta tá trabalhando na biblioteca, né, e ela tá nos níveis mais baixos, assim, quando ela sente uma escuridão chamando ela. E ela começa a ficar um pouco com medo quando a Gwen aparece e vê que tem alguma coisa acontecendo aí e leva a Nesta pra um nível mais acima. As duas conversam e ela fala pra Nesta não voltar pra lá sozinha, né? E a Nesta fala, né, sobre algumas coisas que aconteceu com ela, tal, sobre a guerra ali, e também sobre o treinamento que ela tá fazendo com o Cassian. A Gwen fica um pouco interessada, mas depois já volta a trabalhar. No treinamento, né, que a Nesta tem com o Cassian no dia seguinte, os dois treinam ali e o Cassian comenta um pouco sobre o passado dele, sobre a mãe dele, e mais tarde no jantar os dois voltam a conversar. A Nesta menciona a questão da escuridão ali na biblioteca e o Cassian fala um pouco sobre os monstros que ele colocou na prisão. Ele menciona também sobre o poder da Nesta, mas ela não quer falar sobre isso e ela acaba saindo da mesa. E o Cassian vai atrás e ele diz que às vezes dá pra ver o poder dela pelos olhos dela. E ele diz que antes mesmo, né, dela se tornar férica, né, quando ela era humana, ele já estava aos pés dela. O clima fica meio estranho ali entre eles, né, tem essa atração entre eles, mas nada acontece, cada um segue pro seu lado, mas dá uma esquentada aí nesse clima.
No café da manhã seguinte, tá tudo meio estranho ainda, mas eles seguem pro treinamento ali. O Cassian dá novas tarefas ali, novos exercícios pra Nesta fazer, e ela se atrapalha um pouco, mas ele mostra pra ela como fazer. Os dois conversam sobre os ilirianos, sobre algumas outras tradições ilirianas, e ele fala sobre o que é o rito de sangue. O rito de sangue é um evento que acontece ali, né? É onde os guerreiros vão realmente passar por algo. Eles são todos colocados em volta da Ramiel, né, que é uma das montanhas sagradas deles ali, é a montanha sagrada deles ali, e eles são colocados ali nesses guerreiros, depois de uma certa idade, eu não lembro agora exatamente qual a idade, ou depois que eles alcançam o nível do treinamento, enfim. E eles são colocados ali, tem todo um encantamento em volta desse local, e eles têm que sobreviver uma semana sem poderes, sem armas, só realmente na base da esperteza e da própria força física, né? E eles têm que passar ou esperar, né, acabar esses 7 dias para poder completar esse rito de sangue. Ou também existem os níveis de vencedores, né? Porque tem o pessoal que chega até a montanha e tem o pessoal que alcança o topo da montanha. Porque se você alcança o topo da montanha lá, você meio que tem uma espécie de portal, digamos assim, e você é levado de volta pro acampamento, né? Então, ele disse que tem pouquíssimas pessoas que já chegaram até o topo da montanha. Ele, o Reese e o Wes são poucas das pessoas que já conseguiram. Ao todo, se eu não me engano, são 12 pessoas. Não, acho que são 12 que chegaram na montanha e são 6 que alcançaram o topo. É alguma coisa assim. E ele fala sobre a questão das guerreiras ilirianas, né? Ele fala que ele não gostaria que as guerreiras ilirianas passassem pelo rito de sangue, porque para as mulheres existem o outro tipo de violência que elas poderiam sofrer, principalmente se elas estivessem sem poderes e desarmadas, né? Só dependendo ali, às vezes, da força física, às vezes pega alguém que é muito mais forte do que elas, poderia ter esse outro tipo de violência também. Que o rito de sangue já é bem violento por si só, mas, né, a mulher ainda teria essa outra preocupação. Mas ele comenta que sem o rito de sangue, né, elas não seriam consideradas guerreiras. Então é algo meio complicado ali dentro, né, dessas tradições lirianas. A Nesta pergunta se o Cassian treinaria outras guerreiras, né, outras mulheres, e aí comenta sobre as sacerdotisas. O Cassian diz que provavelmente elas não aceitariam por ter um treinador homem ali, e, né, muitas dos traumas que elas têm a ver algo com homens, né, e com abusos, enfim. E aí ela fala sobre, de repente, trazer alguma fêmea ali pra treinar. E o Cassia menciona a Feyre, só que ela diz que não, ela não quer que a irmã esteja ali, só que ela não consegue explicar o porquê, né? Mas o Cassian diz que é sim uma boa ideia, né? E que ela pode sim convidar outras as sacerdotisas, né? Enfim, pra treinar e que se elas aceitarem, ele vai treinar elas com toda certeza. A Nesta fala com a Cloto então, né, ela menciona essa ideia e pergunta se pode, né, convidar as sacerdotisas, e a Cloto diz que ela pode, né, então ela coloca uma ficha de inscrição e todo dia ela vai olhando para ver se alguém se inscreveu para o treinamento, mas todo dia essa lista permanece vazia. Ela continua o treinamento ali com o Cassian e ela vê que ela tá melhorando o condicionamento físico, ela tá conseguindo descer mais degraus ali na escada, tudo. Só que um dia, depois do treinamento, ela vê que a Elaine tá ali. A conversa entre as duas é bem tensa, né? As duas acabam brigando ali. E a Elaine percebe que a Nesta tá agindo daquele jeito por culpa, né? Um dos motivos, né? Por conta da culpa que ela sente pela morte do pai. Só que as duas acabam brigando mais ainda e a Nesta se sente mal porque ela vê que a Elaine, ela tá fazendo parte, né, dessa família da Feyre. E ela meio que pensa que a Elaine escolheu a Feyre ao invés de escolher a Nesta. E ela ainda pensa que os motivos eram óbvios, que era óbvio que a Elaine escolheria a Feyre, mas ainda assim que ela fica chateada porque, né, as duas sempre foram muito próximas e enfim. As duas brigam ali bem feio, né? A Nesta fala algumas coisas bem feias ali pra Elaine. E a Elaine vai até o Reese, né, que tava conversando com o Cassian. E ela pede pra ir embora e diz que a Nesta não tá melhorando, né? Que ela tá igual ao que ela sempre foi. Aí eles vão embora, né? E o Cassian vai falar com a Nesta, mas os dois brigam e ela sai de novo, né? Tenta novamente descer os degraus. A Nesta consegue chegar até 1000 degraus, e aí ela retorna, né, pra casa. E o Cassian tá lá esperando ela. E ele quer entender o porquê que ela tá agindo dessa forma, né? E ele comenta sobre como depois que a mãe dele morreu, que ele se vingou de todas as pessoas que tinham algum envolvimento ali na morte da mãe. E que ele demorou uns 10 anos para ele retomar, né, aquilo que ele era antes. Então ele meio que entendia ela ali, o que ela tava passando.
Os dois acabam tendo uma discussão ali, e pra desestabilizar o Cassian, a Nesta vai lá e beija ele. E aí os dois se beijam, tem um momento ali de pegação, primeira cena hot do livro, só que fica aquele clima meio estranho entre os dois, e vai meio que cada um segue seu caminho. No dia seguinte, o Wes vê que tem alguma coisa estranha, alguma coisa rolou ali, mas ele diz, né, que os outros esperam, os dois, né, o Cassian e a Nesta, lá na casa do Rio, porque o Wes descobriu algumas coisas e eles querem discutir tudo. Os dois chegam então na casa do Rio e eles encontram a Amren, o Ezreal, o Rhys e a Feyre. E aí o Wes revela que ele descobriu que realmente a Briallyn e o Koschei são aliados. E a Briallyn, ela quer ir atrás do caldeirão para desfazer o que foi feito. Só como ela não sabe aonde tá, né, o caldeirão, ela quer ir atrás dos tesouros da morte. Esses são objetos que foram feitos pelo caldeirão. Eles têm poderes, né? Cada um tem um poder específico. E se reunidos, né, eles poderiam rastrear o próprio caldeirão. Então o plano da Briallyn é ir atrás desses objetos. E que como ela foi criada pelo caldeirão, ela poderia sim encontrar um jeito de rastrear esses objetos. Só que eles, como eles também têm pessoas ali que foram feitas pelo caldeirão, eles também poderiam fazer isso. E aí a Elaine aparece e diz que ela vai fazer. A Nesta surta, tenta proibir a Elaine de ir, e as duas brigam de novo. A Elaine vai embora, e a Nesta pergunta por que a Feyre não poderia fazer isso, porque a Feyre é uma guerreira, né? Então a Feyre conseguiria se defender. Só que a Feyre diz que ela não pode, e aí ela revela que ela tá grávida, né? E que o uso dos poderes dela tá meio estranho aí durante a gravidez, ela não sabe o que pode ou não afetar o bebê. E aí tem aquele momento que todo mundo, né, dá parabéns, porque o Rhys tinha feito, junto com o Elion, né, ele tinha aprendido ali um feitiço de proteção, digamos assim, que criou quase como se fosse um escudo de ar em volta da Feyre, então ninguém conseguia sentir o cheiro dela, porque eles não queriam que ninguém descobrisse ainda que ela estava grávida, né? Então eles mantiveram assim e eles contam ali pro pessoal só nesse momento. E aí o Cassian vai, abraça o Rhys, tem esse momento assim mais de descontração. Só que a Amren diz então pra Nesta que se ela não quer que a Elaine faça, então a Nesta vai ter que fazer. A Nesta não fica muito feliz, mas ela prefere se colocar em perigo ao invés de colocar a Elaine em perigo. E aí depois ela sai, né? O Cassian fica pra falar com o Rhys e a Feyre vai atrás da Nesta. E a Feyre diz que ela tá grávida de um menino, né? E que ela queria contar essa notícia, essa parte da notícia, né? Primeiro pra Nesta, porque sobre a gravidez ela tinha contado pra Elaine primeiro. Na verdade, a Elaine acabou descobrindo. Então, a questão de ser um menino, ela queria ter contado primeiro pra Nesta. E a Nesta, quando pergunta por quê, a Feyre só disse que ela era a irmã dela, né? E ela queria compartilhar aquilo com ela. E a Nesta fica meio sem saber o que responder em relação a isso. O Cassian e o Ezreal, eles conversam um pouco, né, quando eles retornam ali pra casa. Só que depois o Cassian vai até a Nesta e aí temos a segunda cena hot aí, né, mais um momento de pegação entre o Cassian e a Nesta. E aí no dia seguinte os dois fingem que nada aconteceu, tá tudo certo, tudo maravilhoso, bonitinho. E aí acontece mais um treinamento, né? Eles vão treinar ali e o Ezreal aproveita e vai treinar junto. E a Nesta pede pros dois lutarem pra ela ver realmente, né, como é que é a luta, tudo. Só quando eles lutam, ela fica um pouquinho empolgada demais, ela se impressiona muito com os dois, com o físico dos dois. E ela se imagina como seria, né, ficar com os dois ali e tudo. Ela deixa a imaginação dela aflorar naquele momento, né? E se eu não me engano, eu acho que é nessa cena ainda que ela pensa, tipo, se a Elaine tivesse pudesse ver o que ela tava pensando, a Elaine ia ficar chocadíssima, assim. Enfim, mais tarde ela vai pra biblioteca, então, e ela conversa com a Gwen, ela pergunta se a Gwen sabe alguma coisa desses tesouros, né, esses tesouros nefastos aí e tal, e a Gwen diz que não sabe, mas que vai dar uma pesquisada. E ela pergunta por que a Gwen não vai nos treinamentos, né, mas a Gwen diz que aquilo não é pra ela, e a Nesta acaba tendo uma ideia. A Cloto chama o Cassian, então, na biblioteca, e ela diz que a Nesta tá distraindo as sacerdotisas, porque ela fica treinando enquanto ela tá fazendo o trabalho dela. E o Cassina pergunta, tá, mas, né, isso tá atrapalhando alguma coisa? Ela fala, não, mas distrai as sacerdotisas, né? E aí ele vai olhar e ele vê que a Nesta tá lá, treinando, soco, chute e tal. E ele vai até a Nesta e ele comenta, né, teu cotovelo tá meio baixo e tal. E ele ajuda ela a corrigir o movimento, né, fala pra ela repetir, diz como ela poderia
corrigir esse movimento. E aí depois, quando ele faz isso, ele nota que tem outras sacerdotisas que ficam olhando. E ele percebe que esse era o plano da Nesta, né? A Nesta queria que as outras vissem como é o treinamento, como o Cassian é respeitoso ali com ela, né? Quando ele tá treinando tudo. Então, talvez isso fizessem elas se empolgarem um pouquinho mais em participar, né, do treinamento também. À noite, o Cassian deixa com a Nesta um livro sobre a arte da guerra, né? E a Nesta até se interessa quando ela tá lendo. E aí, no dia seguinte, ela vê que a Gwen deixou o nome dela na lista. A Nesta fica nervosa, mas a Gwen aparece no dia seguinte no treinamento. A Gwen também tá um pouco nervosa, mas ela gosta do treinamento, assim, então elas participam ali, tudo, elas interagem. E aí, no dia seguinte, eles vão até o acampamento iliriano e a Nesta vai até a loja da Emery. E quando ela chega lá, ela vê que tem um férico, um iliriano, aliás, meio bêbado lá. E depois a Emery diz que é um primo dela, que na verdade é depois que o pai dela morreu, né, a Emery assumiu a loja, mas os ilirianos têm esse costume de que as ilirianas, né, as fêmeas, elas seriam só pra casar e ter filho, né, então elas não deveriam assumir negócios nenhum. Então a loja, esse tio dela dizia que tinha que ir pra ele a loja, né, então ele tenta meio que intimidar ela pra ela dar a loja pra ele. Mas enfim, o primo aparece lá pra fazer isso e aí a Nesta ajuda a colocar ele pra fora. A Emery convida ela então pra almoçar e as duas conversam. E a Nesta deixa o convite aí, né, pra ela ir treinar junto com a Nesta e com a Gwen. Só que a Gwen, eita, a Emery diz que não, porque fica longe, né? Ela tem a loja e tudo, e ela não queria deixar mais motivos para as pessoas falarem dela. Mas a Nesta deixa aí esse convite, caso ela queira. O Cassian se encontra com o Aerys e dá, né, ali as notícias referentes ao Tesouro da Morte. Só que o Aerys diz que o pai dele não sabe sobre essas coisas e ele diz que ele precisa pensar sobre isso, porque isso significa que a Briallyn não confia tanto assim no pai quanto ele achava, né? Só que o Cassian não gosta muito ali da forma com que o Aerys trata ele. À noite, né, quando eles estão de volta a Velares, a Nesta repara que o Cassian tá chateado e ele fala, né, sobre o Aerys, fala que não gosta dele, tudo, mas que não tem o que fazer porque o Aerys vai ser um senhor melhor do que o pai dele e do que os irmãos dele, então, né, não dá pra simplesmente ir lá matar o cara porque ele ainda vai ser melhor do que os outros, né. A Nesta, ela quer dar uma distraída no Cassian, assim, então ela vai tentar ali fazer um favorzinho pra ele, sabe, uma mãozinha amiga, se vocês me entendem. Só que aí o Wes chega e antes que o Cassian possa retribuir aí o favor depois desse momento. No dia seguinte, a Nesta fica até feliz que a Gwen tá ali pra dar mais uma afastada entre ela e o Cassian, assim. Quando ela descobre que ele vai no acampamento iliriano, ela pede um favor pra ele, né? E quando ele vai até lá, ele vai até a loja da Emery com uma caixa cheia de temperos, de especiarias e coisas assim, que as duas tinham conversado sobre isso quando a Nesta foi lá. E a Emery falou que tinha algumas coisas que eram difíceis de conseguir, então ela pediu pra casa e a casa conseguiu pra Emery. O Cassian, de novo, reforça o convite que a Nesta fez pra treinar. E a Emery diz que não, mas ele vê que ela fica meio pensativa. E aí, no dia seguinte, quando a Nesta aparece, ela fica surpresa quando ela vê que a Emery tá ali. E aí tem o treino, né, com as três. As três, elas interagem bem, elas falam sobre livros, trocam dicas, tudo. E aí acontece realmente, né, o treino. No final, o Rhys aparece pra levar a Emery de volta, né, pro acampamento iliriano. E ele dá um recadinho mental ali pra Nesta tratar a Gwen bem, né, devido às coisas que aconteceram, tudo. Mas a Nesta meio que só ignora e vai falar com a Emery, né? As duas conversam ali sobre o treinamento, tudo, né? A Emery fala que realmente não queria, mas viu que era importante ela estar ali também. E a Nesta, ela nota que a Gwen, nesse momento, ela fica um pouco desconfortável, porque fica o Rhys e o Cassian conversando e ela fica mais de canto, assim. E ela ainda pensa, né, pô, a Gwen, ela fica mesmo estando com dois machos honrados, né? E ela ainda pensa, apesar dela não gostar do Rhys, ela sabia que ele era um governante justo, que ele era, como um guerreiro, como um governante, ele era bom. Ela só não gostava realmente da personalidade dele, né? E aí, o Rhys, ele fica surpreso, né, por ver que a Nesta tá interagindo e ela tá fazendo amizades ali realmente, né? E aí ele e o Cassian acabam conversando brevemente sobre isso. E aí depois ele leva a Emery embora. A Nesta tem um pesadelo, então, com a morte do pai dela. E aí ela resolve tentar descer de novo os degraus, ela chega até o degrau 3000. E aí a casa oferece os ossos de adivinhação pra tentar saber mais sobre os tesouros da morte. Só que a Nesta não quer arriscar de novo, porque da última vez que ela usou, Hybern conseguiu pegar a Elaine, então ela tem medo de usar isso de novo. Lá na casa do Rio tá tendo um jantar ali e a Emran diz que a Nesta tem uma semana pra encontrar os tesouros.
Se não, eles vão pedir pra Elaine tentar fazer alguma coisa. O Cassian não gosta muito, mas ele acaba aceitando. Na biblioteca, no dia seguinte, a Gwen vem atrás da Nesta pra dizer que a Meryl descobriu que ela tinha trocado os livros. E a Meryl vem furiosa atrás da Nesta, mas a Nesta se impõe ali, né, contra a Meryl e deixa o poder dela, assim, nos olhos, né, ficar bem visível. E aí a Meryl vai embora, mas revela que a Gwen é parte ninfa, né? E aí a Gwen depois ela até comenta que realmente que a avó dela era ninfa e o avô era da corte outonal e que ela não sabe quem é o pai dela, né? Ela só conhecia a mãe. E ela fala também sobre uma irmã que ela tinha e ela menciona realmente no passado e aí a Nesta entende que a irmã dela já morreu. No treino do dia seguinte aparecem mais 3 sacerdotisas para treinar e aí depois a Nesta diz pro Cassian que ela vai tentar então achar os tesouros da morte com os ossos da adivinhação. E ela disse que ela tá sendo hipócrita, né? Porque ela tava pedindo para as sacerdotisas serem corajosas, tudo, e ela não tava fazendo mesmo. Então, ela tenta ali com os ossos, ela diz que ela não quer mais ninguém, ela não quer chamar outras pessoas, só que ela não consegue, né? Meio que não tem resultados. Porém, depois, né, à noite, quando ela tá dormindo, ela sente uma escuridão, assim, chamando por ela, dominando ela. O Cassian acorda e ele vê que parece que a casa tá meio que gritando um aviso, assim. E aí ele vai até o quarto da Nesta, o Wes vai também, e quando eles chegam lá, o Reese logo chega também. E ele tenta usar o poder dele pra acordar a Nesta, pra tentar fazer alguma coisa ali, até que ele consegue, né, fazer ela voltar a dormir normalmente. E aí ele diz que ele viu o que ela tava sonhando, que ela tava sonhando com o caldeirão, e ele fica até meio mexido, mesmo assim, né, meio apavorado, assim, com aquele momento, assim, né, com o que ela passou naquele momento. E ele diz que finalmente ele conseguiu ver o que era o poder da Nesta e que o poder dela era simplesmente pura morte. A Nesta acorda, então, né, no dia seguinte, e ela lembra ali, né, do que aconteceu, tudo. Ela vê que o Cassian ainda tá ali numa cadeira perto dela. E aí eles conversam, só que ela diz que ela não quer falar sobre o que aconteceu, então meio que fica por isso. No treino, né, aí ela fala só pra Gwen e pra Emery que ela ainda tem pesadelos sobre o que aconteceu com ela, e a Gwen diz que ela também, né, que ela ainda tem bastante pesadelos em relação ao que aconteceu com ela, né. O Cassian mais tarde vai falar com o Reese, e ele nota que o Reese tá bem mal, assim. E é onde o Reese revela que a Madja, né, que é a curandeira ali deles, revelou que o bebê tem asas. Que a Feyre, ela tava, né, na forma iliriana quando o bebê foi concebido, só que agora ela tava na sua forma normal. E qual que é o problema? As féricas normais, elas não têm espaço suficiente para dar luz para uma criança com asas. As asas, elas ficam trancadas na hora de sair, e em todos os casos em que isso aconteceu, morreu a mãe e o bebê. Então o Reese, obviamente, estava extremamente preocupado. O Wes aparece também, assim, ali nesse momento, e eles conversam, eles veem que o Reese, ele tá mal mesmo, assim, tá até meio violento, assim, nesse momento. E eles falam que, né, não, vamos continuar pesquisando pra, né, vamos achar uma solução, tal. E o Wes, ele até comenta que tem uma outra preocupação também, que seria quando o Tamlin descobrisse que a Feyre estava grávida. Porque, né, o Tamlin, ele já tava mal o suficiente. Então, assim, se ele descobrir que ela tá grávida, pode ser ainda pior. E aí todo aquele plano do Baron tentar deixar a corte primaveril sem ninguém poderia se realizar. E aí o Cassian, ele acaba levando o Reese pra eles poderem extravasar um pouco, né, dessa energia, dessa raiva aí, né, dessa tristeza toda do que estava acontecendo. O Cassian, então, ele retorna depois, né, de ter ido com o Reese, e ele tá todo machucado, tudo, e a Nesta quer entender o que aconteceu, né? E aí ele conta sobre o bebê. E a Nesta, ela fica apavorada com a possibilidade da Feyre morrer. Só que ela não consegue falar sobre isso, né? Nesse momento, ela até fica naquele choque de, pera, a Feyre pode morrer? Mas como assim? Ela fica extremamente sem reação, assim, nesse momento. Mas ela diz pro Cassian que ela vai tentar a adivinhação com os ossos de novo. E aí ela não diz, né, isso pro Cassian, mas ela pensa que ela não queria que o bebê nascesse num mundo de guerra de novo. Então, se ela pudesse prevenir, né, que nada fosse acontecer, então já valeria a pena. Ela concorda, né, em fazer a adivinhação com os outros juntos, para que eles pudessem ajudar caso acontecesse alguma coisa. E aí, no dia seguinte, eles vão, então, até a casa do Rio. Quando eles chegam lá, ela deixa o Reese ler a mente dela, e ela diz que ela não vai contar nada pra Feyre, e ela se sente mal em ver a Feyre, porque a Feyre ainda não sabe de nada, inclusive até esqueci de mencionar, mas quando o Reese conversa com o Wes e com o Cassian, ele pede pra não contar nada pra Feyre ainda, porque ele
quer alguma solução, ele não quer dizer só que, ó, tem esse problemão aqui, ele já quer mostrar o problema, mas com a solução junto, digamos assim. E ele não quer que a Feyre saiba por enquanto pra não prejudicar a gravidez, enfim. E aí a Nesta diz, né, pensa ali pro Rhys que ela não vai contar nada, mas ela se sente muito mal em ver a Feyre, porque a Feyre tá toda feliz, tá toda, né, ai, gravidez, tal, e então ela se sente mal, mas, né, ela não revela nada naquele momento. Ela faz, então, ali a adivinhação com os ossos, só que quando ela tá fazendo ali, né, que ela tá segurando os ossos na mão, nem o Rhys nem a Feyre conseguem entrar na mente da Nesta pra ajudar, porque ela fica meio que presa, assim, nesse estado. E quando ela abre os olhos, eles veem que chamas prateadas estão nos olhos dela. E aí o Cassian se aproxima, ele beija a Nesta pra tentar levar algum calor pra ela, porque ela estava extremamente fria. E aí ela abre a mão assim, e aí os ossos se espalham e eles veem que indicam um pântano que existe ali, que fica mais ou menos na região do meio, e que é uma região bem antiga e meio perigosa ali, né? Só que a Nesta diz que eles vão no dia seguinte, para ela não perder a coragem. Então eles já se programam realmente para conseguir fazer tudo isso no próximo dia. O Rhys e a Feyre, os dois queriam ir juntos, né? Mas por toda a situação ali da Feyre com a gravidez e tal, eles resolvem não ir. Então vai só o Cassian, a Nesta e o Ezreal. A Feyre diz pra Nesta não baixar a guarda, né? Diz pra irmã tomar cuidado. E aí eles vão então pra essa região. Eles sobrevoam assim por cima ali do pântano e eles comentam sobre alguns monstros que existiam ali nessa região há muito tempo e que não, né? Alguns nem sabem se ainda existe ou não. Até que o Cassian percebe que o Wes não tá mais ali. O Cassian fica dividido entre ir atrás do Wes, só que ajudar a Nesta. E aí a Nesta diz só pra ele colocar ela numa árvore e ir atrás do Wes. E aí é o que ele faz. E aí, quando ele encontra o Wes, ele vê que acertaram o Wes com flechas de freixo nas asas. E aí, e que quem acertou, né, foram os soldados desaparecidos lá da corte outonal. A Nesta, ela fica na árvore, só que ela fica muito preocupada com o que tá acontecendo, ela não sabe, né, principalmente com o Cassian, se aconteceu alguma coisa, e aí ela resolve descer da árvore. E ela acaba chegando ali na região do pântano mesmo, só quando ela não sabe se eles estão pra lá, pra onde que eles estão, e ela resolve entrar ali na água, até que aparece uma criatura ali olhando pra ela. A Nesta reconhece a criatura como um Kelp, que eles tinham acabado de comentar, que é uma dessas criaturas, um desses monstros que existiam ali, que gostam de matar as suas vítimas por prazer. E ele ataca a Nesta não consegue se mexer ali, ela trava naquele momento, e aí o Kelp leva ela pra debaixo d'água. O Cassian e o Ezreal conseguem abater ali os soldados e eles deixam 2 soldados vivos pra interrogar depois. Só que eles veem que os soldados não estão agindo muito normal, assim. Então eles acham que tem alguma coisa estranha. Só que o Cassian, né, meio que deixa isso de lado e vai atrás da Nesta. Porém, a Nesta não tá aonde ele tinha deixado ela, e aí ele fica desesperado. Gente, temos uma pequena mudança na iluminação, porque a minha luz desligou, porque hoje tá tudo conspirando contra mim, entendeu? Mas vamos seguir, tá? Por enquanto ainda tem luz natural, tudo, então vamos seguir aqui, só vai ter essa pequena mudança de iluminação. Voltando então, a Nesta é arrastada para debaixo d'água, então o Kelp dá um beijo nela ali e traz ali um ar para os pulmões dela, e ela percebe que o Kelp quer prolongar o sofrimento dela, na verdade, né? E aí, quando ela tá chegando ali no fundo da água, né, no fundo daquele pântano, ela estica a mão e ela sente alguma coisa chegando na mão dela, e ela sente o poder daquilo, e ela vê o que é. Que é, né, um dos tesouros, a máscara, né, que eles estavam procurando, e ela coloca a máscara no rosto. Assim que ela coloca a máscara, né, ela sente então esse grande poder, ela se sente melhor ali. E ela ordena que os mortos que estavam ali no fundo daquele pântano pegassem o Kelp e tirassem de cima dela e machucassem ele. E ela pensa que dessa vez ela não deixaria que aquilo não tivesse consequências, porque, né, já teve outras vezes que ela foi machucada e que meio que ela não conseguiu aplicar consequência, né? Ela não conseguiu se vingar, digamos assim, daquilo que aconteceu, e que dessa vez ela não deixaria que isso acontecesse. O Cassian e o Ezreal estão entrando na água para procurar a Nesta, né? O Cassian tá desesperado quando o Ezreal aponta e eles veem uma luz dourada, assim, saindo da água. E eles veem os soldados, né? Esses soldados mortos, assim, saindo. E a própria Nesta saindo com a máscara e com a cabeça do Kelp na mão. Eles veem que as chamas prateadas estão nos olhos dela de novo. E o Cassian até pensa que ela parecia a própria morte. E aí, logo depois, né, a Nesta chega então ali até eles, ela tira a máscara do rosto e ela desmaia. A Nesta tá desacordada, eles levam ela pro palácio da corte noturna, né?
e vão pra Cidade Escavada, então ali pra Corte dos Pesadelos, pra torturar os 2 soldados, pra descobrir informações. Só que eles veem que eles realmente têm alguma coisa errada, parece um tipo de encantamento. E aí a Feyre diz pra eles pararem, né, porque talvez não seja certo eles estarem torturando pessoas que não têm controle sobre suas ações, né, e aí eles acabam concordando que talvez foi passado um limite ali do que eles poderiam ter feito, né. E aí o Rhys pensa que eles deveriam chamar o Ellion pra tentar quebrar esse feitiço na mente deles. Eles voltam pro palácio e eles se surpreendem quando eles veem que a Nesta tá na sala com a máscara. E o Rhys diz que colocou várias proteções, feitiços ali pra ninguém entrar, mas a Nesta só diz que a sala estava aberta pra ela quando ela chegou ali. Ela deixa o Rhys ver a mente dela, né, porque ela menciona que o Kelp falou alguma coisa ali, e aí ela mostra e ele reconhece como sendo uma língua antiga, que ele sabe um pouco, a Amarant sabe um pouco também. E aí eles conversam ali sobre o que aconteceu. A Nesta diz que eles deveriam destruir a máscara, só que eles falam que não dá pra destruir porque é um objeto extremamente poderoso, eles não sabem o que vai acontecer, como por exemplo quando o caldeirão foi destruído, né? Então eles falam que eles só podem guardar esse objeto o melhor que eles puderem. E o Rhys até sugere, né, a Feyre sugere, um dos dois ali falam que talvez a Nesta devesse colocar as proteções pra que ficasse mais forte. E aí a Nesta diz que talvez não, porque ela fracassou das outras vezes, então talvez ela não soubesse fazer isso. E a Feyre, ela percebe esse uso das palavras, né, que ela fala que ela fracassou, que ela falhou, alguma coisa assim. E a Feyre pergunta, é isso que você acha que aconteceu? Que você fracassou com a gente, tal? Só que aí a Nesta muda de assunto, ela diz que vai tentar, né, tudo. E o Rhys sugere trazer o Ellion pro Ellion ensinar a Nesta, né, pra ela reforçar essas proteções. A Nesta vai pro quarto, né, enquanto eles jantam. Ela vai tomar banho, tudo, e mais tarde o Cassian aparece com o jantar dela. E aí os dois conversam, eles finalmente têm o seu momento juntos ali, só que a Nesta, a todo momento, ela reforça bastante que aquilo era só sexo. Ela não queria nada mais, ela não queria um relacionamento, ela não queria nada. E o Cassian acaba concordando, só que quando eles terminam ali o momento deles, o Cassian vai embora. E a Nesta fica, tá, talvez eu não queria, assim, que fosse só sexo especificamente, porque, assim, eu queria uma proximidade um pouco mais, né, um abracinho, alguma coisa assim. Então ela fica meio, ao mesmo tempo que tudo bem, o Cassian tá fazendo o que eu pedi, talvez eu não saiba o que eu quero, basicamente. No treino do dia seguinte, né, quando eles voltam ali pra Velaris, tudo, a Gwen e a Emer notam que aconteceu alguma coisa, né, e a Nesta não conta, mas, tipo, dá a entender o que aconteceu, e elas ficam de risadinhas ali e tal, e o Cassian fica meio irritadinho. E aí a Nesta pergunta pra ele sobre quando elas vão começar a treinar com armas mesmo, né, com espadas e tal, e ele dá uma espada de treinamento pra Nesta treinar, e diz ali pra ela fazer alguns movimentos, tudo, e ela se sente bem ali com a espada, tudo, fazendo os movimentos, e ela pensa, né, que nunca mais ela deixaria que nada de ruim acontecesse com ela, né, ou que as coisas passadas acontecessem novamente. E aí logo a Gwen e a Emery se juntam a ela, e ela vê, né, que as duas ali também parecem ter esse mesmo sentimento de nunca mais. A Nesta continua, né, com a determinação dela ali no treino, né, continua focada, e aí mais 3 sacerdotisas aparecem, e o Wes aparece pra treinar junto ali, né, porque só o Cassian não ia conseguir mais treinar todas elas. E a Nesta nota que a Gwen fica meio que olhando ali pro Wes, porque o Wes foi quem encontrou a Gwen quando o templo foi saqueado, e foi ele que levou ela ali pra Velaris, mas a Nesta não sabe muito bem, além disso, né, do que aconteceu. Depois do treino, a Gwen ajuda a Nesta com um treinamento de respiração, que era algo que as Valkyrias faziam. E a Nesta, apesar dela achar muito difícil, porque tem que ter uma concentração ali e tudo, ela gosta porque ela consegue relaxar e consegue, né, tirar a mente dela do lugar que normalmente fica. O Cassian leva a Nesta então até um ferreiro, né? Nenhuma das sacerdotisas quis sair ali da montanha e a Emery teve que voltar pra casa. Então a Nesta foi sozinha até o ferreiro porque o Cassian queria que elas todas vissem, né? Mas já que é só a Nesta, que ela visse ali como que a lâmina é feita, tudo, né? Que entendesse um pouco mais do processo, né? Que era importante também elas como guerreiras entender isso. E apesar do guerreiro ser todo fechado, todo, né, mais bruto, assim, a Nesta consegue até arrancar um sorriso dele, assim, em um momento, e ela pede pra martelar uma das lâminas e ele deixa, então ele vai ensinando ali tudo, e ela gosta, assim, dessa sensação de botar isso pra fora, né, naquele momento, e o Cassian, ele se sente até orgulhoso, assim, né, de ver como que a Nesta tá indo, assim, né, o quanto ela tá avançando ali. No dia seguinte, quando ela tá treinando, ela tá socando ali um saco de pancadas e o Lucian aparece.
ele comenta, né, que a Feyre tinha dito que a Nesta estava treinando, e ela tinha pedido pro Lucien dar uma olhada, porque como fazia muito tempo que ele não via a Nesta, ela queria uma visão de fora, de alguém que não tinha, né, mais acompanhado a Nesta pra ver se ele realmente notava alguma diferença. E aí, conforme ele vai vendo ela treinar, ele fica meio apavorado, e aí, no final, eles veem que ela deixou umas marcas sulcadas, assim, né, então a mão dela tava tão quente, né, ali do poder dela, que ela criou marcas ali aonde ela tava socando, o que deixa o Lucien levemente surpreso e impressionado e preocupado, com certeza. O Ellion vai então até a cidade escavada, né? E aí o Rhys e a Feyre contam sobre a gravidez pra ele. E ele tenta falar ali, né, quebrar os feitiços da mente dos soldados, mas ele diz que ele não consegue, que parece que não é um feitiço, é mais como se fosse uma influência na cabeça dele. E aí eles percebem que a Briallyn já tem a coroa, que é um dos tesouros que o poder justamente meio que mudar ali o que as pessoas querem, né, dar essa influência ali que faz as pessoas agirem de outro modo, assim, né, basicamente controlar a mente dessas outras pessoas. E aí eles contam tudo pro Ellion sobre o que tá acontecendo, sobre os tesouros, enfim. E aí eles pedem pro Ellion ensinar então a Nesta a fazer ali o feitiço de proteção. Ele tenta dar uma flertada com a Nesta, mas a Nesta só ignora e faz ali o feitiço, né? Ela usa o próprio sangue dela para fazer o feitiço, então só ela conseguiria quebrar ali esses feitiços mesmo. E aí o Rhys diz pro Cassian no dia seguinte ir falar com o Aerys e levar a Nesta junto, porque a Nesta era boa nessa coisa de ser cortesã, assim, de falar com as outras pessoas, então ele pede pra ela ir junto. E ela acaba concordando, né? E aí, à noite, né, o Cassian vai levar um outro livro pra Nesta, e a Nesta pergunta, tá, olha só, me diz uma coisa, não foi bom pra você, não? O sexo não foi bom? E ele pergunta, né, não, né, por quê? Porque ele não tinha procurado mais ela, né? E ele diz que não, que ele só tava dando espaço pra ela, né? E quando ela quisesse procurar ele, ela poderia procurar ele, mas que ele tava dando espaço pra ela. Só que, né, ela dá a entender que ele já deu espaço suficiente, então eles vão lá e temos mais uma cena hot desse livro que a Sarah gosta bastante. O Cassian vai então até a casa no rio e ele encontra com o Rhys, a Amren e o Ezreal. E o Rhys conta que o ferreiro apareceu lá e ele trouxe 3 lâminas que ele diz que a Nesta amaldiçoou aquelas lâminas. E aí o Cassian só conta, né, que a Nesta realmente ela tinha ido lá no ferreiro e o que ela fez foi martelar as lâminas. E aí a Amren conta que antigamente, né, existiam féricos que eles imbuíam o seu próprio poder nas lâminas daquela forma, né, eles conseguiam colocar o seu próprio poder na lâmina. E que isso que a Nesta fez, ela criou armas mágicas, digamos assim, né? Mas a Amren diz pra deixar aquilo meio guardado, ela não quer contar pra Nesta, porque, né, ela não sabe como a Nesta iria reagir. O Rhys também não tá muito inclinado a deixar a Nesta descobrir, mas o Cassian diz que, pô, né, deveriam contar sim, e o Wes concorda. E aí o Rhys fala que então a Feyre vai ser o voto, né, pra desempatar ali, mas que enquanto isso eles vão deixar a lâmina guardada até pra não correr nenhum risco. A Amren sai, e aí o Rhys fala que ele ainda não encontrou nenhuma solução pra questão do bebê, ele falou com o Ellion tudo, mas ele ainda não tem nada, e ele ainda não tem coragem de contar pra Feyre pra não tirar a felicidade dela, porque ele vê, né, o quanto ela fica feliz cada vez que ela comenta sobre o bebê, assim. E aí, pra distrair o Rhys, o Cassian sugere que eles peguem as lâminas pra ver, e aí o Rhys usa o poder dele pra tirar as lâminas ali de dentro do saco que tava, e aí a Amren até aparece de volta e ela ainda fala, eu sabia que vocês iam fazer isso, tal. E aí eles veem as lâminas e a Amren diz que acha que aquilo é um sinal, porque antigamente, né, tinham essas armas poderosas, tudo, e a Amren acha que isso é um sinal para que o Rhys pudesse ser o grão-rei de Pritchen, junto da Feyre, né? Mas o Rhys diz que ele não tem o interesse de ser o grão-rei, e a Feyre também não teria interesse de ser grã-rainha. Mas a Amren insiste mais um pouco e o Rhys diz que não, que tá encerrado esse assunto, que ele não quer, né, que não, ela não deveria continuar insistindo nisso, e aí a discussão se encerra. O Cassian e a Nesta, eles vão até a Corte Primaveril pra se encontrar com o Aerys, porque é um território meio neutro, assim, né? E aí o Aerys tenta meio que jogar a culpa pro Cassian sobre o que aconteceu com os soldados, mas a Nesta consegue virar a história, então eles conversam ali meio que de igual pra igual, só que o Temlin aparece na forma bestial dele. E aí eles ficam todos preocupados, né? Porque se ele contasse pra alguém sobre esse encontro, poderia vazar, né, pro Baron, por exemplo, que o Aerys estava trabalhando com a corte noturna, né? E aí a Nesta vai e ela ameaça o Temlin, né? Ela culpa ele pelo que aconteceu com ela e com a Elaine, né? Porque foi
e ela diz, né, porque você achava que a minha irmã pertencia a você, né, que a Feyre pertencia a você, e por causa disso, né, aconteceu ali, né, ela e a Elaine foram levadas por Hybern e transformadas ali com o caldeirão. E ela pensa realmente, né, sobre tudo o que o Tamlin fez, né, a forma com que ele tratou a Feyre, tudo, e ela ameaça ele, ela diz que ele não vai abrir a boca pra ninguém sobre o que ele viu ali, senão ela vai atrás dele. E ela aponta assim pra ele, né, e ela ainda fala: "Você sabe o que aconteceu com a última pessoa que eu apontei o dedo. Então assim, você fica ligado que se você não ficar quieto, eu vou cortar sua cabeça também." Basicamente, ela fala isso pro Temlin. Achei assim, ó, sensacional, sabe? Mais tarde, ela vai, então, trabalhar na biblioteca e o Cassian vai atrás dela. E eles conversam e a Nesta fala que ela não gostou da forma com que o Aerys falou com o Cassian, né? Porque ela achou, né, não foi uma forma legal ali com que ele falou. E eles falam sobre o Tamlin, e o Cassian diz que o Tamlin nunca mereceu a Feyre, né? E a Nesta concorda. No treinamento, né, o Cassian diz para as três, né, que ele nota que elas estão usando o silenciamento mental das Valquírias, e ele comenta que ele conheceu as Valquírias, né? Ele lutou com elas lá na Primeira Guerra. E a Nesta, ela comenta, né, que se as três quiserem ser as Valquírias renascidas, então talvez elas pudessem misturar, né, as técnicas das Valquírias com dos Lirianos. E aí a Gwen diz que ela vai pegar uma cópia, né, da pesquisa que a Meryl tem feito para dar pro Cassian, para ele se familiarizar ali com algumas das técnicas. E aí, mais tarde, né, na casa do Rio, eles estão jantando ali, a Nesta não tá. E o Cassian menciona, né, sobre isso. E a Nesta, a Elaine e a Feyre, aliás, elas ficam surpresas de ver que a Nesta quer ser a Valkyria, né, que ela tá ali tentando, ela tá mudando ali, né. E a Elaine, ela menciona, né, que ela sempre achou que a Nesta tinha nascido do lado errado da muralha. E ela conta, né, sobre a mãe, a Feyre até depois menciona que a mãe delas realmente não era agradável, que, tipo, a Nesta tem muita questão, mas muito foi por culpa da mãe, né, do jeito que a mãe tratava elas ali, e que a Nesta, ela conseguia usar, por exemplo, a dança como uma arma, né, eles comentam ali sobre a dança, e a Elaine, ela conta sobre uma época, né, uma situação que aconteceu quando elas eram ricas ainda, né, que teve uma menina que ela não gostava da Elaine, e ela meio que zoava a Elaine, assim, tudo. E aí aconteceu um baile que ia ter um duque ali, e essa menina queria conquistar esse duque. E o que que a Nesta fez? A Nesta tinha uns 13, 14 anos de idade. Ela dançou com esse duque, e assim, ela fez de tal forma que ela seduziu o duque que o duque quis casar com ela. E aí o pai delas negou, né, por conta da idade da Elaine, da Nesta, tudo. E até o Rhys ficou impressionado, tipo, ela tinha 14 anos, como assim? E ela fala que não, realmente a Nesta dançava de um jeito que realmente surpreendia a todos, né? E daquela vez ela fez realmente só pra se vingar da menina que tinha sido malvada ali, né, com a Elaine. Então tinha essas outras camadas aí em relação à Nesta que eles acabavam não conhecendo. E aí, no outro dia do treinamento, o Cassian, ele começa a falar sobre espadas e ele pergunta pra elas que nome que eles dariam se elas tivessem uma espada. E a Nesta, ela fica meio incomodada com essa pergunta. E ela fala: "Pô, por que você tá perguntando isso? A gente não tem espada, você não vai dar uma espada pra gente agora, tal." E aí ele revela sobre o ferreiro, sobre as armas. E o que aconteceu, na verdade, é porque a Feyre já tinha dito que era pra contar pra Nesta, né? Ela achava que tinha que contar pra ela sim. Só que o Cassian, ele não tinha contado ainda. Então, assim, apesar dele achar que tinha que contar, ele não tinha contado ainda. E aí ele fala sobre, e ele diz que teve a questão da votação ali, e ela fica muito chateada quando ela descobre que a Amren votou contra. Que ele ainda fala que o Rhys votou contra, mas ela fala, o Rhys, tipo, tá, eu já imaginava, porque, né, tem toda a questão ali, a relação entre eles. Mas a Amren era minha amiga e ela votou contra. E aí, a Nesta desce os 10.000 degraus até Velares. A Nesta tá, assim, furiosa, ela vai até a casa da Amren, e ela briga, ela diz que achava que a Amren era amiga dela, que a Amren traiu ela. E a Amren diz que ela só tá provando que ela realmente ela não tá pronta pra lidar com o poder. E antes ela nem queria lidar com o poder dela, né? E aí a Nesta diz que a Amren escolheu a Feyre. E a Amren até diz, né? Eu sou mimada, eu não escolhi nada. Tipo assim, a gente se juntou pro seu bem, né? E aí ela ainda diz, a sua irmã te ama, né? E a gente quer te ajudar. E a Nesta se nega a aceitar isso porque ela acha que ela não merece o amor das pessoas, né? Ela não merece o amor da irmã. Então ela diz que não, que, né, meio que aquilo não pode ser verdade. E aí a Feyre chega. E aí a Feyre meio que tenta acalmar os ânimos e ela meio que fala: Nesta, volta pra casa, Amren fica aí, que ela não sabe como mandar na Amren ali.
E a Nesta meio que se revolta e ela conta sobre o bebê. Ela fala sobre a questão do bebê, a Feyre fica apavorada no momento, e ela vê, a Nesta nesse momento, ela vê o medo ali nos olhos da Feyre, e ela vê nesse momento, passei um limite que eu não deveria ter passado. Aí ela pensa ainda, né, que ela nunca tinha sido amada pela mãe da forma com que a Feyre já amava essa criança, né? Tipo, ela e as irmãs, né? Nunca haviam sido amadas assim pela mãe da forma com que a Feyre já amava o bebê. E ela se sente, né, obviamente arrependida do que ela falou. Ela sai ali da casa da Amren. E aí o Cassian, que tá com o Rhys, na hora o Rhys, a Feyre conversa com ele ali pelo laço e ele fala, a Nesta contou pra Feyre sobre o bebê. Tira ela da cidade ou eu vou matar ela. Basicamente, é isso. O Cassian encontra, então, a Nesta ali no meio de Velaris, né? E voa com ela até a Casa do Vento. O Wes já tá com uma mochila ali preparada e o Cassian vai pra uma floresta lá e eles ficam acampados. Ele diz que eles vão ficar uns dias ali, mas a Nesta não liga e ela pensa que ela realmente fez algo imperdoável, assim, né? A Feyre, mais tarde, ela fala com o Cassian pela mente dele, né? E ela diz que é pros dois voltarem, que o Rhys exagerou e que ele sabe que ele exagerou, ele, né, pediu desculpas, tudo, e que é pros dois voltarem. Só que o Cassian diz que eles vão ficar uns diazinhos ali mesmo, que é até bom pra Nesta ficar uns dias ali. E ela diz pro Cassian que ela entende por que eles não contaram, mas ela tá furiosa que eles não contaram, né? Que ela tinha o direito de saber e que ela não ia deixar o pânico dominar ela porque ela não queria passar isso pro bebê, né? Ela não queria que o filho dela sentisse tudo isso e que ela iria lutar até o final, né, pelo filho e pela vida dela, enfim. Então ela não ia deixar o pânico dominar ela naquele momento. E aí quando ele diz, né, que eles vão ficar ali mais uns dias, ela pede pra ele cuidar da Nesta, né, que ela sabe que a Nesta tá precisando. No dia seguinte, o Cassian só dá comandos básicos assim pra Nesta, eles vão caminhar. Eles fazem ali uma parada, né? E o Cassian diz pra ela encher o cantil, porque se ela não tomar. E diz, né, que ela tem que tomar água, porque senão ela vai desmaiar, vai cair, rolar ali nas pedras, tudo. E ele nota na Nesta que ela não se importa, né? Que se ela se machucar ou se ela mesmo morresse, ela não se importaria. E naquele momento ele percebe que não tem nada do que ele faça que vai ajudar a Nesta. Que ela tá em tal momento que só ela consegue ajudar ela mesma, assim, né? Então é um momento que ele vê, assim, nos olhos dela que realmente ela tá no fundo do poço mesmo. Eles param então pra acampar e o Cassian continua falando com ela, assim, meio distante, assim, tudo. Mas a Nesta não tá reagindo, ela não tá conversando com ele, nada. Se passam 2 dias, eles continuam fazendo essa trilha. E a Nesta, ela não toma água, ela esquece de tomar água. E aí ela acaba caindo, né? Ela acaba desmaiando ali num dos momentos. Ela quase se machuca ali. E o Cassian faz ela beber água. E ele vê de novo que realmente ela não se importa com a própria vida, assim, né? E aí eles param pra acampar ali. E no dia seguinte eles retornam ali a caminhada. E a Nesta, ela pensa, né, que ela nasceu errada, que ela nasceu quebrada e que ela meio que não tinha como se consertar, digamos assim. E aí eles param, eles estão indo assim até um lago e eles param no topo de uma montanha e a Nesta cai de joelhos e chora. E aí a gente tem um dos momentos mais emocionantes do livro, assim, né? E o Cassian, né, vai até a Nesta nesse momento e a Nesta finalmente fala, né, que ela se sente muito culpada pela morte do pai, que ela viu que ele morreu acreditando que ela odiava ele ainda, né? Então ele morreu, ela ainda fala, né? E ela tava com ódio no coração ainda. E aí agora tem essa questão da Feyre também, mas ela vai voltando, né, nessas culpas que ela sente. Até em relação ao pai dela, o Cassian diz que não foi culpa dela, né? Mas ela insiste que sim. E ela diz que a questão que ela tem com a lenha, né, da fogueira é porque parece o pescoço se partindo, né? Parece o mesmo som, assim. Mas ela fala sobre outras culpas que ela sente, né? Ela sente culpa pela Feyre ter entrado na floresta para salvar a vida deles, né? Quando eles eram mais jovens. Ela sente culpa pela Elaine ter sido transformada, pela Elaine ter sido raptada durante a guerra. E ela fala, né? E agora eu tenho mais essa culpa de ter falado sobre o bebê. E se eu não me engano, até nesse momento que ela pensa, né? Que ela nunca esqueceria o olhar no rosto da Feyre quando ela contou, assim. Então ela se sente muito culpada em relação a tudo isso. O Cassian fala um pouco ali, né, da experiência dele
quando ele teve os traumas dele e tudo, mas ele só diz pra ela que ela vai superar, né, que isso era um momento, né, que era algo de agora, mas que ela iria superar eventualmente. Ele diz pra ela que ela não tá quebrada, como ela disse, né, mas que ela tá curando, ela tá se curando, e que levaria um tempo, mas assim, só dependia dela, né, se ela quisesse se recuperar. E aí ela diz que ela não consegue ser de uma forma diferente e ela não sabe o que fazer, né? Principalmente agora com isso que ela fez, com, né, a forma com que ela falou ali pra Feyre do bebê. Ela não sabia como falar com a Feyre, como pedir desculpas, né? Nem nada disso. E o Cassian diz que o passado era o passado, ela não poderia mexer mais nas coisas que aconteceram, mas ela poderia pedir desculpas e seguir em frente. Tentar ser melhor, né? E nesse momento daí eles encerram ali essa conversa, ela agradece ao Cassian, e aí ele levanta, entrega pra ela a espada e diz pra ela repetir os movimentos, e aí eles voltam a treinar. 2 dias depois, então, eles retornam pra Velaris, a Nesta ainda não conseguiu falar com a Feyre nem com a Amren, e a Gwen, ela colocou uma outra questão no treino delas, que é algo que as Valkyrias faziam, né, uma fita, que as Valkyrias, quando elas conseguiam cortar essa fita com a espada, significava que o treinamento delas estava encerrado. E aí elas até tentam, mas elas não conseguem, né? Mas é algo a mais para elas treinarem também. A Nesta e o Cassian, eles continuam dormindo juntos aí, sem dormir, né? Eles só vão ali e tem o seu momentinho juntos e se separam. E aí chega um dia que a Nesta pergunta pra Gwen, porque a Gwen tinha mencionado sobre os cultos que tem ali das sacerdotisas, e ela tinha mencionado que tem música e tal, e a Nesta sempre gostou muito da música, né? Ela pensa sobre a dança e pensa que gostaria, né, de fazer parte ali de algum momento, às vezes de ter esse momento com a música, e a Gwen diz que ela sempre seria bem-vinda se ela quisesse ir. A Nesta vai então até o culto, e quando ela escuta as músicas, ela meio que se perde assim nos pensamentos e ela vê onde é que a harpa tá. Ela conta pro Cassian e o Cassian conta pro Rhys, e ela viu que a harpa estava dentro da prisão. O Rhys conta que ele tinha feito umas proteções ali na prisão para que o Baron não conseguisse soltar os prisioneiros ali para ajudar a Briallyn de repente, mas que ele ia desfazer as proteções então para os dois irem na prisão, e entrega a espada que a Nesta fez e diz pro Cassian deixar a Nesta usar a espada. Eles vão então até a prisão e eles vão até a cela, né, onde a Nesta tinha visto a harpa. E a harpa tá meio que assim no centro dessa sala, assim, né, dessa cela. E a Nesta consegue ir até lá, ela pega a harpa, só que quando ela encosta na harpa, ela tem algumas visões do passado, e ela vê a Briallyn. E a Briallyn, ela tá com a coroa, e parece que ao fazer isso, né, ao tocar na harpa e a Briallyn tá com a coroa, criou uma conexão entre elas. E a Briallyn vê que ela tá com a harpa ali, e ela diz que ela vai machucar as amigas da Nesta. A Nesta cai no chão, mas ela não consegue soltar a harpa, e ela meio que sente a harpa falando com ela ali, pra ela tocar ali uma das cordas da harpa, e ao fazer isso ela sente como se a pressão diminuísse ali, e ela consegue sair. Quando eles estão saindo, ela diz pro Cassian que ela pensou no nome da espada, e o nome da espada dela seria Ataraxia. E quando eles estão saindo, ela beija o Cassian. Só que o momento é interrompido quando eles veem que uma das celas da prisão está aberta e o Lantis está solto. E o Lantis, né, foi um dos monstros aí que o Cassian prendeu, e ele falou que foi bem complicado, porque ele muda para uma forma meio que gasosa, assim, então foi bem difícil para prender ele pela primeira vez. Então agora ele estava solto. O Cassian joga então um dos sifões dele pra Nesta e manda ela correr e fica pra trás pra lutar contra o Lantis. A Nesta faz isso, só que quando ela tá correndo, ela pensa que ela não quer deixar o Cassian pra trás, e ela vê que tem soldados da corte Utonal chegando. Então ela volta, ela toca uma corda da harpa e ela retorna pra onde que o Cassian tava. E ela cai, ela para bem do lado dele e ele cai no chão. Então ela pega a espada dela e ela se coloca contra o Lantis. O Lantis se transforma numa versão humana, digamos assim, né? Uma versão férica ali. E ele mostra visões pra Nesta de quem eles poderiam ser se eles ficassem juntos, né? Então ele mostra ali um trono com os dois ali e tal, os tesouros atrás. Só que a Nesta consegue voltar assim dessa visão, ela deixa as chamas, né, aparecerem nos olhos dela e distrai o Lantis o tempo suficiente para o Cassian se aproximar e esfaquear ele. E aí a Nesta termina o serviço, né? Termina de matar ali o Lantis. E aí ela se segura no Cassian e toca a harpa e pensa, né, que ela queria ir pra casa do rio da Feyre. E quando eles chegam lá, né, o Rhys vê que os dois estão ali e corre pra eles. E aí só nesse momento a Nesta percebe que o Cassian ele tava bem machucado. O Rhys e a Feyre eles cuidam do Cassian, né?
E aí a Nesta, ela olha pra Feyre e ela pensa, né, tipo, em pedir desculpas, só que ela não consegue falar, assim. Só que a Feyre olha pra Nesta e ou por ter escutado o que a irmã falou, ou por ter visto no rosto dela, diz que perdoa a Nesta e que tá tudo bem. Eles voltam a conversar sobre o que aconteceu. E a Nesta pergunta o que é a caçada selvagem, porque o Lantis tinha mencionado algo sobre a caçada selvagem. E o Rhys menciona que 15 mil anos atrás existiam os Daglan, que governavam ali, e eles governavam humanos e féricos, e eles bebiam a magia da terra. E que eles tinham essa caçada selvagem, que eram guerreiros que basicamente podiam fazer o que eles quisessem, assim, né? Então eram guerreiros bem selvagens, digamos assim, que faziam o que eles quisessem. A Nesta menciona, né, que na visão do Lantis, ela viu um quarto objeto, um quarto tesouro, só que não tem nada sobre isso, né? Eles não sabem nada sobre um quarto objeto, né, que pudesse existir, então é só questão de especulação mesmo. Eles mencionam também que o Aerys tinha mencionado que tinham mais soldados desaparecidos, né? Então provavelmente aqueles que estavam na prisão eram os soldados do Aerys. E o Rhys menciona que convidou ele para o solstício de inverno lá na Corte dos Pesadelos e sugere que talvez a Nesta pudesse dançar com o Aerys para tentar descobrir mais coisas. O Cassian e a Feyre acham que é uma péssima ideia, só que a Nesta não vê problema em tentar seduzir o Aerys para garantir que a aliança dele permaneça ali, né? Então, no fim, a Feyre e o Cassian acabam concordando. Ela entrega de volta, né, a espada pro Rhys e ela diz que ela não quer mais mortes, então, né, deixa como tá mesmo. E aí, 2 dias depois, o Ezreal leva ela e o Cassian pra onde era o antigo chalé da família Arqueron. E ela se sente um pouco envergonhada, né, entre só ela e o Cassian, e ela se sente um pouco envergonhada com o estado das coisas, né, que tá tudo era muito pobre assim mesmo, né. E só que o Cassian quer saber mais detalhes da vida dela, né? Então ele pergunta algumas coisas, ela conta, ela fala sobre o pai que ela sentia muita raiva, né? Porque ela achava que o pai não fazia nada por elas, né? Então ela vê alguns objetos que ele entalhava ali e ela tem muito esse ressentimento ainda, né? E ela fala que ela já tinha decepcionado a Feyre muito antes da Feyre, de quando a Feyre entrou na floresta, né? Então que já era algo que vinha de mais tempo ali entre elas. Só que ela ainda não sabia como conversar com a Feyre em relação a isso, né? E aí ela pega uma rosa que o pai tinha entalhado para Elaine e aí ela guarda e os dois vão embora. A chegada do solstício então se aproxima e a Nesta ela treina com a Mor sobre as danças ali tradicionais ali, né, das cortes. E a Mor diz que vai conseguir um vestido pra Nesta, né, ali como a Nesta gosta, tudo, e ela agradece a Mor, e a Mor até fica meio, né, surpresa, assim, com esse novo comportamento da Nesta. As duas vão juntas pra biblioteca e a Mor vai falar com a Cloto. E a Nesta se encontra com a Gwen e ela fica surpresa quando ela vê que a Emery tá ali também, né? E a Emery diz que queria conhecer onde a Gwen trabalhava, tudo. E quando ela vê a Mor, ela ainda fala, né? Meu Deus, ela é muito linda, tal. E aí a Gwen pede para elas irem até o carrinho da biblioteca da Nesta para esperar por ela lá que ela iria encontrar com elas com o presente de solstício delas. E aí, quando elas estão lá esperando, a Emryn ouve, tipo, o chamado do pai dela. E a Nesta menciona que tem essa escuridão ali na biblioteca, né? E que essa escuridão costumava, né, falar ali com elas, tudo, né? Trazia esses medos ali. Só que aí a Gwen acaba aparecendo e ela tá com o livro, né? Um capítulo do livro da pesquisa que a Meryl tá fazendo sobre as Valquírias. E elas veem que uma parte do capítulo ela fala sobre o ressurgimento das Valquírias e elas falam fala, né, sobre as três, né? Sobre as outras sacerdotisas também que estão tentando trazer os costumes das Valquírias de volta e que esse era o presente ali para elas, né? Então elas têm esse momento ali bem bonitinho juntas. E aí depois a Nesta volta para casa, ela pede para casa acender a lareira para ela tentar se acostumar com o som. E aí ela vê que a casa tá tentando mostrar alguma coisa para ela e ela vai seguindo e ela chega até aquela escuridão da biblioteca e ela vê que aquela escuridão na verdade era o coração da casa e que ela tava tentando esse tempo todo se mostrar ali para Nesta, né? Mostrar que ela também tinha essa escuridão ali dentro de si. Chega então o solstício ali, né, um pouco antes do solstício, eles vão para essa comemoração lá na Cidade Escavada, e aí entra o Rhys e a Feyre com a barriga, né, da gravidez ali à mostra, e atrás vem a Elaine e a Nesta, só que o Cassian, né, só tá com os olhos ali pra Nesta, né. Eles recebem então o Aerys, eles dão uma das adagas que a Nesta fez de presente pro Aerys para reforçar essa aliança, porque eles sabem que é importante eles terem essa aliança ali com a corte outonal, né?
E aí a Feyre diz, né, que ela dançaria com o Aerys, mas como ela tá muito enjoada por conta da gravidez, ela diz que outra pessoa vai dançar e diz que a Nesta vai dançar com ele. E aí os dois dançam juntos e assim, a Nesta arrebata todo mundo fica chocado vendo ela dançar, incluindo o Aerys. Eles conversam ali um pouquinho, só que o Cassian se irrita e aí ele vai ali até os dois, interrompe a dança. A Nesta fica um pouco irritada, mas ela dança com o Cassian e ela gosta de dançar com ele, né? E aí, mais tarde, eles veem o Rhys e a Feyre conversando com o Aerys, e eles deixam, né? Eles veem o que eles estão conversando, e o Aerys diz que ele vai dar qualquer coisa pra ter a Nesta como noiva. A Feyre fica muito irritada, mas o Rhys entra no jogo, né? Diz que entende ali tudo, mas, né, de qualquer forma a decisão era da Nesta. Então, se ela quisesse, ela poderia, né, casar ali com o Aerys, enfim, mas que a decisão permanecia dela. E aí tem o solstício, eles vão comemorar na casa do Rio. E quando a Nesta chega, a Elaine vai receber ela, e a Elaine diz, né, tipo, ó, não chateia a Feyre, né, tal, pela questão do bebê. E a Nesta, tipo, xinga ela, e a Elaine só ri, né? Ela ri nesse momento porque ela, tipo, cara, você nunca falou comigo desse jeito, finalmente, né? Assim, que você tá falando comigo dessa forma, assim. Então acaba dando uma quebrada no gelo ali. A Nesta vê que tem um momento que o Ezreal tá mais afastado e ele diz que é porque as sombras dele não gostam do fogo, mas ela vê que é uma mentira, assim, né? Que ele só tá mais afastado mesmo. A Elaine e a Feyre dão pra Nesta um crédito na livraria ali pra ela comprar livros, enfim. E o Ezreal dá pra Nesta uma luzinha pra ela ler no escuro, assim. E ela fica muito feliz, assim, e ela até surpreende e abraça ali, né, o Ezreal. E todo mundo fica surpreso, assim, com essa troca ali, né, de amizade, assim, deles mesmo. Mais tarde, a Nesta vai dormir, eles resolvem ficar ali na casa, né, porque tá todo mundo já bêbado, então voar depois que tá bêbado também não é legal, gente. E ela vai, então, pro quarto e o Cassian vai atrás dela e ele dá uma caixinha de música que tem as músicas que foram tocadas naquela noite na corte dos pesadelos, que ele fez a orquestra trocar tudo de novo pra ele guardar aquilo pra Nesta. E a Nesta diz que ela não pode aceitar aquele presente e ela sugere que ela iria se casar com o Eris. Só que o Cassie, né, primeiro momento ele fica, né, chateado, claro, mas ele acha que é por conta dele ter um baixo nascimento, dele ser um bastardo, tudo. E a Nesta diz que não, que ele é um homem bom, né? Que ele é muito melhor do que o Aerys jamais seria. Só que ela não era, né? Que ela era tão ruim quanto o Aerys. Então ela merecia alguém como o Aerys e não alguém como o Cassian, que era uma pessoa boa. E que ela sempre quis o Cassian, mas não ficar com ele era a sua punição também. Só que aí eles acabam se beijando ali, né? E acabam concordando que eles não ficariam com mais ninguém. No dia seguinte, o Cassian diz pra Nesta que ele tem um compromisso da Guerra das Bolas de Neve com o Ezreal e com o Rhys, e depois ele vai ter que voltar pro acampamento e ficar uns 3 dias lá pra supervisionar algumas coisas. Se passam, então, nesses dias, a Nesta fica com saudades do Cassian, mas ela chama a Gwen e a Emery pra dormir com ela ali na casa, e a casa faz todo coisas legais, assim, pra elas fazerem durante a noite, assim, é bem uma noite de meninas, assim. E a Gwen tinha trazido pra elas fazerem pulseiras, né, e ela menciona que ela e a irmã costumavam fazer isso. E a Nesta vê, né, o jeito com que a Gwen fala da irmã, essa saudade que tem ali, e ela ainda pensa que ela e a Feyre ainda tinham chances delas se acertarem, né, que elas tinham uma vida muito longa pela frente, e que elas poderiam, né, elas teriam muitas chances, assim, de ainda virarem amigas, né, ou serem um pouco mais próximas, pelo menos. Elas fazem ali, então, as pulseirinhas, e no fim, a Nesta faz um desejo para as três, e ela deseja que elas sempre consigam encontrar um caminho de volta, né, uma para outra. O Cassian fica fora por 5 dias, e quando ele volta, ele vê que tá diferente ali o clima do treinamento, assim, né? E aí a Gwen consegue cortar a fita, depois a Emery, e no final do treino, a Nesta. E aí no dia seguinte, ele e o Ezreal fazem tipo um circuito, assim, um percurso, para elas irem fazendo e treinando ali. E conforme vai se passando o tempo, né, mais sacerdotisas vão também conseguindo cortar a fita. E só que ele diz que esse percurso que eles vão criando ali, que todo dia eles mudam, elas só conseguiriam vencer se as três trabalhassem juntas.
e elas demoram 2 meses pra conseguir. E no dia que elas conseguem, não tem mais ninguém, só tá as 3, o Ezreal e o Cassian. E quando elas terminam, né, que elas conseguem vencer, eles dizem que aquilo era uma prova qualificatória pro rito de sangue. E eles indicam que tem 2 guerreiros ilirianos assistindo, que era o Devlon e um outro guerreiro, e que nelas não precisavam provar nada pra ninguém, mas que eles queriam que eles vissem que elas eram tão preparadas quanto qualquer guerreiro iliriano, e que se elas quisessem, inclusive, elas poderiam participar do rito de sangue. Mas elas dizem que elas preferem ser valquírias. A Nesta, então, tem um último teste contra ela mesma, que é descer os 10.000 degraus. Ela desce, só que quando ela chega, ela vê que ela não tem motivos pra estar na cidade. Então ela volta pra cima. Tá acontecendo a festa da queda das estrelas. Então tem um monte de gente lá, né? E ela vê as estrelas ali, e ela ri, ela se impressiona com a beleza daquilo. E a Emery se aproxima e até diz, né? Tipo, eu achei que nunca ouviria, né, esse som vindo de você. E aí ela se ajoelha e pede perdão pra Emery por como ela agiu. E a Emran diz, né, que viu que a Nesta realmente se reergueu, assim, né? E ela viu o que ela fez com a casa, que ela deu vida pra casa, né? Que ela precisava de uma amiga, então ela fez com que a casa virasse sua amiga também. E ela termina, né, dizendo pra Nesta, seja bem-vinda à corte noturna, finalmente, né? A primavera chega e a Feyre tá há 2 meses de dar à luz e ainda nenhuma solução foi encontrada. Então, né, os ânimos estão meio exaltados ali. Mas a Nesta e o Cassian, eles se encontram com o Aerys lá na região do meio. E eles falam ali, né? O Aerys dá uma atualização ali sobre o que tá acontecendo. Ele diz que parece que a Briallyn tá pronta pra agir. Só que ele fica meio incomodado quando ele descobre que eles já estão com a harpa, né? Então ele meio que não sabe muito bem como as coisas vão ser a partir de então, né? Porque eles já estão com 2 tesouros, então será que eles fariam alguma coisa, tal? Mas eles conseguem lidar bem com a situação, o Cassian consegue lidar bem ali com o Aerys, e a Nesta meio que dispensa ele de vez, né, cortando qualquer possibilidade ali de algum relacionamento entre eles. Eles voltam pra Velaris, então, e eles estão passeando ali juntos, e a Nesta fica meio assim se não seria ruim as pessoas verem os dois próximos, se as pessoas não veriam ela como menos guerreira por conta disso, né? E aí ele até pergunta, as pessoas acham que a Feyre é menos guerreira porque ela tá com o Rhys? E ela diz que é diferente porque eles são parceiros, né? Mas aí o Cassian diz, tá, mas a gente não é? E aí ele fala que na noite do solstício o laço tinha se estabelecido. Só que ele foi embora justamente pra dar um tempo pra Nesta se acostumar com aquilo, né? Mas a Nesta diz que ela não queria, porque aquele era só um nome pra ela, na verdade, e que aquilo tirava o último resquício de humanidade dela, né? E que ela não tinha escolhido ser férica. Só que aí o Cassian, meio irritado, aí ele diz que ele também não tinha escolhido estar acorrentado a ela. Também não foi uma escolha legal de palavras, né? Vamos e viemos. Ele se arrepende logo em seguida, né, da escolha de palavras dele. Mas a Nesta só diz que ela vai cobrar o favor dela, né? Que foi aqui lá quando eles começaram a treinar, e pede pra ele ir embora. E aí ela chama a Mor e pede pra Mor levar ela até a casa da Emery lá no acampamento. E aí a Gwen chega também. Aí elas passam ali o dia juntas, conversam. E ela, né, quando chega a noite, ela decide que no dia seguinte ela vai conversar com o Cassian e ela vai aceitar, né, esse futuro dos dois ali realmente, que era algo bom pra ela também. Só que à noite ela acorda ali com barulhos, ela sente alguma coisa no rosto dela e ela apaga. No dia seguinte, o Cassian dá um jeito de contornar o que a Nesta tinha pedido e consegue fazer com que o Rhys leve ele até lá ao acampamento. E eles chegam até a casa da Emery, mas eles veem que elas não estão lá. Eles veem que tem alguma coisa diferente, que elas foram levadas, e aí o Rhys confirma que o rito de sangue começou e que elas estão no rito de sangue. A Nesta acorda, né, ela é a primeira a ser acordada, e ela vê os guerreiros ilianos, assim, tudo caídos no chão, e ela se vê, tipo, só de camisola ali, né, e ela sabe que quando acordarem, né, os outros, vai ser muito ruim pra ela. Ela se preocupa com a Gwen e com a Emery, e ela ouve um barulho e ela vê que tem um guerreiro iliriano acordando. E ele olha pra ela assim, ela vê que ela tá ferrada ali, né? Ela tá numa situação bem complicada. E aí ele olha pra uma árvore e ele vê uma adaga. E isso deveria ser impossível porque o rito de sangue não é pra ter armas, né? Lá na casa da Emery, né? A Feyre chegou junto com a Emran. É, Emran e Emery. Agora eu tô em dúvida se eu tô falando os nomes errados, calma. Eles chegaram na casa da Emery. E aí chegaram, né, a Emran e a Feyre.
E aí eles explicam, né, o Rhys diz que não tem como tirar as 3 do rito de sangue, porque a punição é morte mesmo pro Rhys. Então, assim, não tem o que fazer. Eles têm que esperar o rito de sangue terminar. Eles mencionam que o Aerys foi sequestrado pela Briallyn, então o Cassian e o Ezreal têm que ir até lá pra ajudar o Aerys. E aí o Cassian diz, né, que ele treinou as 3, então ele sabe que elas podem sobreviver. E aí, nesse momento, eles resolvem contar, né, a Feyre e o Risk resolvem contar sobre o acordo que eles fizeram lá no final de Asas e Ruínas, que se um morrer, o outro vai atrás. Então, o Rhys não poderia ir junto com eles pra ir lá atrás do Aerys, e aí eles teriam que ir sozinhos. Eles ficam bem chateados, assim, por eles não saberem desse acordo, mas é aquilo, vamos conversar depois, vamos resolver essa situação. De volta lá pro rito de sangue, a Nesta consegue correr e alcançar a adaga primeiro. Ela mata esse outro guerreiro e aí pega, né, a adaga e pega as roupas dele também. Ela pensa, né, ela vai em direção às amigas, né, ela quer encontrar as amigas e ela pensa sobre o que o Cassian falou sobre o rito de sangue, que eles normalmente dividem em 3 locais. Então elas poderiam estar ou juntas num mesmo lugar ou ter separado cada uma para um lugar, né? E ela vê que a pulseirinha que ela fez, né? Ela tá com a pulseirinha que ela fez junto com a Emery e com a Gwen. Ela tá meio que ficando quente em uma direção e ela parece ferver com urgência em direção ao norte. E ela vê que ela colocou magia naquela pulseira. Então ela segue, né, pra direção norte para seguir com as amigas. Mas ela sente, assim, uma flecha passando por ela. E ela se vê cara a cara com alguém ali apontando uma flecha para ela. O Cassian e o Ezreal vão atrás, então, do Aerys. Porém, o Cassian tá bem preocupado com o que tá acontecendo com a Nesta. Gente, tá começando a escurecer, então assim, eu dei uma carregada na luz pra gente ter um pouquinho mais de luz nesse final, porque tá ficando muito escuro, então a iluminação vai ficar muito ruim, assim, se já não está nesse vídeo, né? Perdões aí pela mudança de iluminação 3 vezes no vídeo, mas assim, realmente a gente trabalha aqui com o que tem na hora, né? Mas enfim, vamos seguir com o vídeo. Esse guerreiro liriano que tenta pegar a Nesta, então, né, ele quer as armas dela e ele dá indícios de que ele viu a Emery. Então a Nesta finge que vai entregar as armas, mas ela consegue desarmar ele, né, e pegar as armas dele. E ela segue então para a direção, pelo que ela entendeu, parece que a Emery caiu no rio. Ela vê outros guerreiros falando sobre isso, zombando da Emery, né? E aí ela consegue encontrar a Emery, ela tá desacordada e caída realmente no rio. Ela consegue tirar a Emery de lá e tenta esquentar a amiga, né? A noite começa a cair e ela sabe que coisas perigosas vão estar ali na floresta. E ela vê um guerreiro, o Baltazar, que diz que tem ali uma caverna que ele encontrou. E diz que ele só tem interesse de vencer o rito mesmo. Então, assim, ele não se importa, ele não vai fazer nada com elas. Mas diz que é importante que elas vão ali pra caverna, né, à noite. E a Nesta acaba concordando e pede ajuda, então, pra levar a Emery. Ela vai até lá e aí o Baltazar, né, fala realmente que ele só quer chegar até a montanha lá, tudo para vencer o rito, e que sabe, né, quem a Nesta é, então ele não faria nada. No dia seguinte, ele vai embora, e aí a Nesta, quando ela sai da caverna, ela vê que tem vários corpos ali dos guerreiros, então ela consegue roupas ali pra Emery, né, e pegar mais algumas armas, algumas coisas ali para as duas. E aí, quando ela retorna pra caverna, ela vê que a Emery tá acordada, e elas se preocupam com a Gwen, então elas veem que as pulseirinhas dela estão brilhando ali em direção ao sul, e elas resolvem seguir então para buscar a Gwen. A Emery e a Nesta vão atrás da Gwen, e aí elas encontram a camisola da Gwen pendurada assim num galho, e vem uns féricos conversando, né, zoando, falando, fazendo piada tal, e elas reconhecem que um deles é o primo da Emery. E aí elas meio que bolam um plano ali, só que a Nesta acaba sendo pega, e aí depois a Emery também. E aí eles conversam, e o primo da Emery, ele fala sobre uma ela ter colocado as armas ali, e a Nesta entende que foi a Briallyn. Só que antes que possa fazer alguma coisa, uma criatura aparece ali para avançar contra eles, e a Gwen grita pelas amigas, né? As 3 se encontram, e aí a Gwen explica, né, que ela tinha acordado um pouco antes também, e conseguiu ali se esconder, largar a camisola dela, pegar uma outra roupa, e se esconder ali. Então as 3 finalmente estão reunidas. Enquanto isso, o Cassian e o Ezreal estão lá esperando infinitamente, esperando ali para ver se tem algum momento pro Aerys que ele saia ali, que eles possam ajudar ou algo do tipo. As 3 passam então a noite ali e no dia seguinte elas decidem que elas vão até a montanha, elas vão até Ramiel, né? Elas conversam sobre o que a Emery sabe também sobre o rito de sangue, porque né, elas sabem mais coisas. E elas decidem então ir até lá. Só que quando elas vão atravessar uma ponte, elas veem que tem 6 ilirianos lá.
Eles lutam e elas matam os 6 Illyrianos, e elas vão atravessar a ponte, só que quando elas estão atravessando, a Gwen tá por último, e ela leva uma flechada na perna. Elas atravessam então pro outro lado e a Nesta pega ali um arco e flecha com uma corda e ela atira em direção ali a Gwen, só que um pouquinho mais pra frente, e pede pra Emery amarrar o resto numa árvore, né, da corda. E ela ainda pensa, né, porque a Emery comenta, mas a gente não aprendeu a atirar com um arco ainda. E ela pensa, não, mas isso a minha irmã me ensinou. E aí ela atira ali, né, que foi algo que a Feyre tinha ensinado ela. E aí elas cortam as cordas da ponte, então. A Gwen se amarra ali na corda que a Nesta tinha tirado pra ela, e aí os outros Illyrianos não conseguem passar, e eles conseguem salvar a Gwen, mas ela tá bem mal, assim, né? Ela tá com a perna ali machucada. Lá no Cassian e no Ezreal, eles veem o Aerys saindo finalmente do palácio da Briellen, mas ele ainda tá usando a adaga que o Rhys e a Feyre deram pra ele. Então eles acham que talvez ele não esteja sob influência da Briellen, porque senão ela teria obrigado ele a devolver a adaga. Elas chegam então até a base da Ramiel e discutem novamente se elas vão subir ou não, porque agora a Gwen tava machucada. Mas a Gwen, ela diz que elas têm que subir sim, e ela conta sobre a sua história. Ela fala que o templo que ela tava, né, foi saqueado por Hybern, e que ela foi estuprada por um general de Hybern, e eles mataram a irmã dela na frente dela. E quando esse general entregou ela para outros soldados, o Ezreal apareceu, e aí depois o Rhys e a Mora apareceram e tiraram ela de lá. Mas ela meio que fala que ela não iria recuar agora, né? Que tudo que elas aprenderam, então ela tava ali por ela, né? Aquilo era um desafio para ela mesma, aquilo que ela tinha que superar. Então não é para ela não ter mais medo nem nada do tipo. A Emery conta então sobre a história dela com o pai abusivo, e a Nesta também compartilha sobre a história dela, e as três então concordam que elas vão subir a Ramiel por elas mesmas, né? Por tudo aquilo que elas passaram, por todos os traumas que elas viveram, pra nunca mais, né, acontecer novamente com elas. Gente, eu não sei com quanto tempo tá esse vídeo, gente. Eu não sei que horas que eu comecei a gravar. Eu só sei que tá longo isso aqui, né? Mas bora lá que estamos no final. O Cassian e o Aerys, o Cassian e o Ezreal, aliás, já tô até esquecendo os personagens, vão atrás do Aerys, mas são surpreendidos por ele, né, que arma ali uma armadilha ali pra eles, e eles veem que ele realmente tá sob a influência da Brielle. As três, elas estão subindo a montanha, mas assim, a Emery e a Gwen estão machucadas, a Nesta tá exausta e elas não sabem se vão conseguir, mas elas ouvem que o primo da Emery com os outros guerreiros ilirianos estão vindo atrás. Então elas têm que seguir caminho. A Nesta diz que vai ficar para trás para defender ali e atrasar a chegada deles, e diz para as duas seguirem o seu caminho. A Gwen não quer deixar, mas a Nesta deixa ela inconsciente e pede para Emery levar a amiga de volta. O Aerys leva então, né, o Cassian e o Ezreal até o Koschei. A Nesta luta então com os guerreiros ilirianos e ela pensa sobre o nome que ela tinha dado para a espada dela, que era Ataraxia, né, que significava paz interior. Lá com o Cassian, né, eles chegam então até o Koschei e eles perguntam sobre a Briellen, mas o Ezreal vê que tem algo errado e ele pega o Aerys e gente, sério, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. O Aerys, e ele voa pra longe e diz pro Cassian também voar, só que o Cassian não consegue. E aí a Briellen chega e diz pro Koschei atravessar eles. A Nesta luta, então ela mata todos os guerreiros e fica só ela e o Bellius, né, que é o primo da Emery. Só que nesse momento ela vê que a Emery e a Gwen conseguiram terminar o rito. E ela fica feliz que pelo menos as amigas conseguiram sair dali. E que venceram, né, o rito no lugar do Bellius ali. Mas ele disse que ele não queria vencer o rito, ele queria apenas aquela luta entre eles. A Nesta tá cansada ali, né? Então o Bellius consegue desarmar ela e ela resolve enfrentar ele no corpo a corpo e diz que o parceiro dela ensinou ela bem. Só que é aquilo, ela tá cansada, ela já tá ali, né, não é tão experiente quanto o Bellius, então ele consegue dar uma dominada ali na luta, até que ela vê a Asa se aproximando e o Cassian pousa ali e mata o Bellius. Ela fica, né, se sentindo aliviada, porém, quando o Cassian ajuda ela a se levantar, ele pega ela e diz que vai matar ela. E aí a Briellen aparece e ela vê que a Briellen tá controlando o Cassian agora, e a Briellen, né, diz que agora ela conseguiria controlar a Nesta também. A Briellen então diz, né, que a intenção dela era ter pego só a Emery, só que a Nesta acabou facilitando, né, indo até a casa da Emery, porque daí ela queria que a Nesta invadisse o rito de sangue para salvar a amiga, né.
E ela diz que agora que a Nesta era férica, né, ela faria tudo pelo seu parceiro, inclusive entregar os tesouros. Então, por isso que ela conseguiria controlar ali, não só o Cassian, mas a Nesta também. A Nesta diz que não, mas a Briellen manda, então, o Cassian atacar a Nesta. E ele consegue dar um jeito ali de virar a adaga ali, né, pro próprio coração. O amanhecer chega, né, causando ali o fim do rito, então, e o poder da Nesta volta com força total, e ela extermina a Briellen. A Nesta corre até o Cassian, mas ele tá bem, ele só fingiu que ele tinha se apunhalado ali. Só que o momento bonito entre os dois é interrompido quando a Mor chega e diz que eles têm que ir agora pra casa do Rio, porque a Feyre tá dando a luz. Eles chegam até a casa, assim, né, e eles veem que tá todo mundo lá no quarto, e a Feyre tá sangrando bastante. A Madja diz que eles podem tentar fazer um corte na barriga, fazer uma cesariana, basicamente, né? Só que a Feyre podia não sobreviver à perda de sangue, e a Feyre diz pra tentar do mesmo jeito, porque ela vê que o bebê tá morrendo também, né? A Nesta se junta ali com a Elaine. Gente, eu falo dessa cena, eu fico emocionada, porque essa cena pra mim, assim, ela se junta com a Elaine, né, e as duas dão as mãos ali, e elas ficam bem desesperadas, né, de ver a irmã praticamente morrendo na frente delas, né. E o Rhys também, obviamente, tá desesperado do lado da Feyre. E aí a Nesta percebe o que ela tem que fazer, então ela solta a mão da Elaine, e aí ela sai do quarto e ela retorna segurando os 3 objetos, os 3 tesouros aí da morte. E aí essa cena, gente, vamos lá, a Nesta ela descobre que a última corda é o próprio tempo, e ela toca e para no último suspiro da Feyre. Ela se aproxima e diz que ela ama a Feyre. Ai, esse momento, gente. E que a Feyre amou ela quando ninguém mais tinha amado. Chorar nesse canal tá assim, ó. Olha. Ela faz um acordo, então, com o Caldeirão. Ela diz que ela vai devolver aquilo que ela roubou. E em troca, ela quer o conhecimento pra salvar a vida da Feyre, do bebê, né? E do Rhys, né? Que querendo ou não, tava ligado ali com a vida da Feyre. O Cassian, né, vê o tempo voltar ali, ele vê a Nesta em cima da Feyre e eles veem uma luz saindo da Nesta em direção à Feyre. Ela vai melhorando, ela vai voltando ao normal. O bebê que tinha nascido, ele tinha nascido bem pequenininho, frágil, assim. Ele agora tava um bebê saudável, realmente. E aí a Feyre acorda e diz que ama a Nesta também. Ai. E aí as duas se abraçam ali naquele momento. O bebê começa a chorar e aí eles ficam todos emocionados em ver o bebê ali, né? O menino, que ainda a gente não sabe o nome. E aí o Rhys cai de joelhos, assim, na frente da Nesta. Gente, esse momento. E agradece ela, né? Tipo, sem saber o que falar, assim, né? Só realmente agradece ela e a Nesta se ajoelha na frente dele e abraça ele também. Ah, e um detalhe, né, que eu não mencionei no meio da emoção, mas a curandeira diz que agora ela viu que a Feyre, de alguma forma, ela tá com a anatomia iliriana. Então, se eles, né, eventualmente tivessem outro filho que tivesse asas, não teria mais esse problema, porque a Feyre agora conseguiria dar luz, né, a um bebê com asas. A Gwen e a Emery estão esperando pela Nesta. As três se encontram e se abraçam ali. E elas concordam que algumas coisas elas vão manter só entre elas, né, ali do que aconteceu no rito. A Nesta volta então pro quarto, né, onde o Cassian tá segurando o bebê, que se chama Nyx. Vamos poder falar agora sobre não só o bebê, né, o Nyx. E a Nesta pede pra conversar com ele. Ela explica que ela não devolveu todo o poder dela pro Caldeirão, né, que ainda ficou alguma coisa com ela, mas menos do que era antes, né. E ela também diz que ela também tinha alterado a própria anatomia pra quando eles decidissem ter filhos, né, no futuro, que isso não fosse um problema pra eles também. E aí ela dá uma bolacha pra ele ali, aceitando então o laço de parceria, e aí ela diz que quer uma cerimônia bem grande pra eles celebrarem e diz que ama ele. O Cassian vai até o Aerys então pra saber se o Aerys tinha contado alguma coisa pro pai, e ele revela que o pai realmente torturou ele, mas ele não contou nada. E o Cassian fica cada vez mais intrigado assim, né, com o Aerys e quer saber, e ele pergunta: "Por que você deixou a Mor no bosque aquele dia, né?" Que ele já tinha comentado. Mas o Aerys não explica. E o Cassian diz que acha que o Aerys é sim uma boa pessoa, mas que ele é muito covarde pra fazer alguma coisa em relação a isso. A Feyre e o Nyx, eles se reparam bem. E um tempo depois, né, eles saem pra passear e eles saem junto com a Nesta e com a Elaine. A Nesta pensa que a cerimônia da parceria dela e do Cassian tá quase acontecendo, né, tá chegando. E ela pensa que o Rhys não para de comprar presentes pra ela. Ai, gente, eu imagino muito essa cena, o Rhys, tipo, do quê? O
eu te dou o mundo, sabe, assim, ó. Ele passou da pessoa, a Nesta passou da pessoa que ele mais odiava pra pessoa que ele mais ama agora, assim, tirando a Feyre e o Nyx, obviamente. Não, assim, ó, a pessoa tem um quadro gigante da Nesta na sala, assim. E ele, inclusive, deu a Casa do Vento, né? Ele deu pra Nesta e pro Cassian, né? Como presente de parceria ali. E as três vão junto, então, com o Nyx, pra onde tem o túmulo do pai delas. E a Feyre é uma cena bem bonita também, já tô me emocionando de novo. Que a Feyre diz, né, ó pai, aqui está o seu primeiro neto, né? É muito bonita essa cena, assim. E aí, depois que elas saem, a Nesta dá um beijo ali na lápide, né? Agradece. E aí ela volta para as irmãs que estão esperando ela. E o livro acaba assim, mas na versão brasileira, né, a gente teve 2 contos, porque lá fora teve edição que só tinha um conto ou outro. A nossa foi maior, entendeu? A gente trouxe os dois. O primeiro conto é um conto que foca na Feyre e no Rhys, logo depois que eles contam sobre a gravidez pro pessoal. E eles estão conversando ali, né? Porque teve aquela briga da Elaine com a Nesta. E o Rhys comenta que talvez eles ainda não tenham visto quem a Elaine é de verdade. Achei isso aí meio. Será que isso vem aí? Uma personalidade da Elaine que a gente ainda não conhece? Enfim. Eles pensam ali, né? A Feyre pensa sobre quando eles descobriram sobre a gravidez ali. E como eles ficaram felizes, tudo. E eles conversam sobre nomes, né? E o Rhys, então, sugere o nome Nyx. E é assim que eles decidem, então, o nome do bebê. E aí a gente tem um outro conto que é sobre o ponto de vista do Ezreal, que é na noite do solstício. E aí, na noite do solstício, o que acontece? Depois, né, que todo mundo já foi dormir, o Ezreal, ele pensa bastante na Elaine. Assim, ele tem uns pensamentos impróprios em relação a Elaine. E aí ele vê ela se aproximando, tem a pilha dos presentes ali e tal, todo mundo já tá dormindo, e ele vê ela colocando o presente dele ali. E ele abre, né, ele vê que são tampões de ouvidos. E aí ela brinca ainda, né, que ele dividindo a casa com a Nesta e com o Cassian ele ia precisar, tal. E ele dá pra ela um colar com uma flor, assim, né? E ele coloca no pescoço dela e com essa aproximação, ele pensa em beijar ela, eles se aproximam, mas o Rhys, que, olha, eu acho que o Rhys é o maior Gwynerel shipper. Não sei se eu falei o nome do chip certo. Ele não shippa Elaine e Ezreal, entendeu? Ele diz pro Ezreal ir pro escritório dele agora. E aí ele vê que o Rhys tava, tipo, na escada, assim. Aí ele se desculpa com a Elaine e ele vai até lá, né? A Elaine não viu o Rhys. E o Rhys surta, que ele fala, querido, o parceiro dela tá na casa. Que o Lucian estava lá, né? E se ele tivesse visto? Aí ele fala, não, mas eu duelaria com ele e eu ganharia. Daí o Rhys fala, não, justamente, só que assim, o Lucian é da casa, é da corte outonal, ele tem relação com a corte primaveril e com a Vassa e com o Jurian. Se tu mata esse cara, a gente tem 3 inimigos. A gente não precisa disso, querido. Então, assim, ó, se mantenha longe da Elaine, por favor. E aí o Ezreal fala a pior lógica do mundo, que é, não, mas você não acha 3 irmãos para 3 irmãs, aqui é a combinação perfeita. Ezreal, amigo. Enfim, rola essa briga aí, né? O Rhys, ele não shippa esse casal. O Rhys não é do time Euriel. E aí o Ezreal vai até a Casa do Vento e ele vê que a Gwen tá treinando. E aí eles conversam um pouco ali e tudo. No dia seguinte, o Ezreal, ele vê que a Elaine colocou o presente de volta na pilha de presentes. E aí ele pega o colar e aí ele vai até a biblioteca e ele diz pra Cloto entregar pra Gwen. Só que não contar que foi ele, só dizer que foi um presente de um amigo. E aí ficamos nessa situação. Quem já acha aí que vamos ter uma cena com a Elaine vendo a Gwen usando colar e vamos ter barraco? Quem acha? Tô louca pra ver essa cena, gente. Mas eu sou Team Gwynerel, tá? Gwen e Ezreal. Eu acho que tem muito potencial, tá? Ou ainda mais, eu acho que a gente tem um grande potencial desperdiçado aí em Ezreal e Aerys, tá? Chipo aí, tá? Por que eu tô colocando meu fone, ó, bem loucona aqui, ó? Tô falando, gente, quase, sei lá, 3 horas de gravação, eu já tô aqui, ó, pirando. Mas é isso, gente. E com isso encerramos, então, a história de Corte de Chamas Prateadas. Meu Deus, gente.
Vocês sabem o que é pior? Porque assim, ó, eu comecei a gravar, eu não lembro o horário que eu comecei a gravar, porque eu comecei a gravar aqui, depois eu fui pra lá, depois eu voltei pra cá, então assim, eu não sei realmente o horário que eu comecei a gravar aqui da segunda vez. Mas assim, o pior do que eu sei que eu já tô há mais de 3 horas envolvida nisso. Então assim, mas o pior é que, além de eu ter gravado tudo isso, eu vou ter que editar. Vocês têm noção? Então assim, mas enfim, gente, temos aí então, né, esse grande relembrando de Acotar todos os livros. Eu gostei bastante de fazer a releitura, tá? Eu gosto muito de Chamas Prateadas. Eu sei que é um livro que divide bastante opiniões, mas eu gosto muito. Eu acho que é um livro muito sobre desenvolvimento e é feito de um modo excelente. Eu gosto pra caramba mesmo. Falando sobre vídeos que vamos ter ainda. Vamos ter o vídeo relembrando Cidade da Lua Crescente, tá? Eu já terminei a releitura do primeiro, na verdade eu sou muito adiantada, gente. Vamos ter leitura coletiva, mas eu já li, tipo, basicamente. É porque eu sempre gosto de ler primeiro, né? Por causa das discussões. Então, quem quiser participar, entra aqui no link na descrição do grupo, ou vai lá no meu Instagram pra saber mais informações, né? Se quiser me chamar lá na DM também, tudo certo. E eu quero fazer, tá? Eu só ainda não sei se eu vou fazer só como episódio lá pro meu podcast, ou se eu vou trazer aqui pro canal também, que eu quero falar sobre teorias pro próximo livro de Acotar. E aí a gente pode discutir mais sobre todas essas questões, tá? Mas enfim, eu não vou nem me perder mais muito tempo, porque assim, eu já tô há bastante tempo aqui, né? Então digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo enorme, tá? Que também é meio tarde eu estar avisando isso, mas também está disponível no meu podcast, né? Então assim, quem quiser escutar a forma de podcast, tô avisando só no final, né? Mas assim, isso serve pra todos os vídeos longos aqui do canal, basicamente, tá? Mas enfim, deixa aqui nos comentários então o que vocês acharam. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no meu Instagram e no meu podcast Capítulo 61. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. E a gente se vê no próximo vídeo.